29 de março de 2008, São Paulo, capital. Naquela noite, Isabela Nardoni passaria a ser um dos nomes mais conhecidos do Brasil. Naquela noite, a sorridente menina de 5 anos seria a personagem principal de um filme de terror em vida e morte pelas mãos do pai e pelas mãos da madrasta. Naquela mesma noite, a mãe de Isabela perderia a filha e todos os seus sonhos de mãe. Como sobreviver a todo o turbilhão que viria em seguida? Confira a conversa que tive com Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, que depois de anos em silêncio volta a olhar o passado e falar de futuro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a Ana Carolina. Posso chamar de Carol? Pode, fique à vontade. Então vou te chamar de Carol. E também, se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final dessa entrevista, porque assim você nos ajuda a fazer esse canal que eu digo muito, Carol, que é importante não pelo crime, pelo sensacionalismo, mas para a gente entender o comportamento humano e se entender no outro, e se ver no outro. E principalmente, ou não se ver no outro. Ou não se ver no outro, era onde eu ia falar. Ou principalmente não se ver no outro. Agora, caso você se veja no autor, procure uma terapia, tenta evitar o final de tudo. Então, por isso que eu evito o máximo mesmo, acredito que até agora tenha conseguido sensacionalismo, porque eu prefiro que conversas como a que a gente vai ter ajuda mais a sociedade a se entender e a gente a entender melhor as coisas. Quero te agradecer muito por você ter aceitado meu convite. Quero agradecer a Ângela, que está aqui, que nos encontramos na rua. Ela já assistia ao canal e ela falou, não, você vai ter... Ela que batalhou muito, você que produziu a pauta, muito obrigado. Sua amiga. Minha grande amiga. E madrinha do meu filho. E madrinha do seu filho. Então, queria te agradecer porque era uma conversa que eu sempre quis ter. Desde que tudo aconteceu, óbvio, mas principalmente depois que eu comecei a trabalhar com crime. Mas eu sempre digo que Deus, às vezes, de maneira estranha, nos entrega momentos esquisitos. Quem sou eu para te falar isso? Mas as coisas acontecem no seu momento certo. Exato. Carol, eu queria te convidar a visitar. Eu queria conhecer mais você também, porque eu assisti ao documentário da Netflix. Eu vi várias entrevistas suas lá do passado, mas eu queria conhecer mais ainda você, porque eu acho que as pessoas têm essa curiosidade também, porque você virou um grande personagem de luta pela justiça por uma filha, do nome mais icônico que hoje a gente tem no Brasil. Mas existe uma Ana Carolina isso, tudo. Queria saber como que era a sua vida antes de tudo, como que você conheceu o Alexandre, como que a Isabela chegou, como que foi esse momento antes até a chegada dela? Primeiro, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder falar. A Ângela fez uma propaganda muito grande de você, a sua fã. Obrigado. Espero corresponder. Eu não te conhecia tanto quanto ela, mas agora a gente vai conhecer tudo. Sim. Então, vamos lá. Eu conheci o Alexandre, eu tinha por volta de uns quase 15 anos, através de amigos em comum que a gente tinha. Nós começamos uma relação, nós namoramos durante bastante tempo. A gente teve um término durante essa nossa relação e depois que a gente voltou, bem pouco tempo depois, eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada naquela época, com 17 anos. Então, foi quase 15, 16, 17, 2 anos aí depois. Não foi uma gravidez que a gente planejou. Foi um susto, eu era muito jovem, um susto para minha família, enfim. E depois que ela nasceu, eu continuei morando na casa da minha mãe, e ele na casa dos pais dele. A gente não casou, a gente não construiu uma vida junto ali, depois do nascimento dela, que eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem. Muitas vezes a pessoa escuta, ela é casada, ela se separou, Então, quando eu falo ela se separou, ela terminou um relacionamento, um namoro, do qual a gente tinha a nossa filha, e ela tinha 11 meses quando a gente se separou, vésperas do aniversário dele.
E aí a gente começou a conviver como pais separados. Sim. Né? Tinha os seus altos, os seus baixos, de vez em quando a gente se dava muito bem, de vez em quando a gente brigava, enfim, por diversos motivos, por formas de criação, porque eu acho que depois que você está separado, essa é a parte mais difícil de você conseguir se relacionar com a pessoa. E tudo, eu acho que todos os relacionamentos, e aí a gente entra em muitos crimes a partir daí, Sim. é a forma como você se separa. Se uma parte termina gostando, uma parte termina... Enfim, existem várias partes que aí entra, infelizmente, um inocente que tem que pagar muitas vezes pela vida por causa de falha de adultos, por falha de pessoas que não se cuidam, que não se tratam, que não... É o que você falou, vamos para terapia, vamos se cuidar para que isso não aconteça. E isso acontece, infelizmente. E aí ela ia, no começo, assim, como nós éramos muito próximas, a gente dormia no mesmo quarto, eu morava na casa da minha mãe, então a gente tinha uma relação muito de grudinho mãe e filha. Então, muitas das vezes que ela foi, ela ia chorando. Mas aquele choro, que foi o que eu falei em uma outra oportunidade, aquele choro eu não gosto do meu pai, eu não gosto de estar com ele, eu não gosto de estar com a família, porque ela adorava estar lá, gostava muito da família dele. Eu tenho muitos comigo, eu não posso ser hipócrita ou dizer uma coisa que realmente não é a verdade. E isso não faz parte de mim. Então, assim, ela gostava. Então ela ia, mas é igual deixar uma criança na escola. Os primeiros dias que ela se vê naquela separação, muitas vezes ela ia e voltava no mesmo dia, ou ela ia, passava o final de semana. Quando ela começou a ir, não era o final de semana, porque ela era muito pequenininha para dormir, enfim. A gente tinha essa relação tranquila inicialmente. Ele solteiro nesse momento? Ele solteiro nesse momento. Desculpa te Acho que perguntar. sim, né? Porque não, aí sim, depois eu digo assim, ele não tinha a outra outra na Carolina, não chegou. Vocês terminam por quê? Quem termina? Olha, eu tenho um pouco de problema de memória, assim, de verdade. Eu tô de lembrar ainda mais fatos. de coisas ruins, a gente às vezes esquece já mesmo. apaga da mente. Mas se eu não me engano, fui eu que terminei. Ele gostava muito de sair, eu era muito jovem, eu era muito menina ainda. Porque quando a gente não estava mais junto, eu tinha 18 anos. Eu engravidei com 17, ela nasceu 13 dias depois que eu fiz 18. Então, 11 meses depois, eu tinha 18. Então, assim, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje com 39 anos, o entendimento de um relacionamento. Então, ele saía demais, ele gostava de sair pra balada, enfim. Ele talvez me deixasse em casa e ia pra balada. Daqui ele se cansou porque você já estava sendo mãe. Exato. Ele não estava sendo pai. E a gente já vivia separado, né? Eu, como namorados, mesmo tendo uma filha como namorados. E eu acho que isso desgastou e... Quando você teve o susto de se descobrir grávida aos 17 anos, você devia ter sonhos, que daí você tem que dar uma interrompida e tudo mais, mas você quis ser mãe quando você descobriu o que estava grávida? Quis ser mãe. Ele queria ser pai? Queria. Super aprovou. Em momento nenhum ele virou e falou... Não quero ser pai, não. Nunca falou. Ele aceitou essa novidade para ele também. E realmente foi o que eu falei, foi muito susto. Os meus pais não sabiam, eu tinha aquele receio de contar para os meus pais também, pelo fato de eu ser muito nova, eu estava terminando o colégio. Então, foi uma série de situações que muitas coisas passam pela minha cabeça, ou pela cabeça de muitas mães que são jovens, mas eu assumi, assim, eu ia ser mãe, e a partir do momento em que minha mãe soube, ela também me apoiou, me levou no médico, me apoiou, e assim, aquilo virou um sonho. E a minha mãe tinha muito assim, apesar de eu morar com ela, estar com ela, e ela me dar toda essa base e eu ser muito jovem, eu tinha comigo assim, agora que eu vou ser mãe, é problema meu, eu é que vou ser mãe, não é minha mãe que vai ser mãe da minha filha. Ela vai ser avó, ela vai ser como avó, mãe vai te ajudar, mas como mãe, você vai ser mãe. Exatamente. Gostei muito da sua mãe no documentário da Netflix. Minha mãe achei ela incrível. Achei ela... solta. Poderosa, minha filha. A sua mãe é uma... Falei, uau, que mulherão. Daí você e o Alexandre continuaram ainda namorando com o filho. Com a filha, na verdade, com a Isabela.
Até 11 meses. Até 11 meses da Isabela. Da Isabela. Só uma pergunta, que dia você faz aniversário? 5 de abril. Ou seja, E ela, 18 de abril. Ou seja, sua filha morre dias antes do seu aniversário. Do meu aniversário, uma semana antes. Vamos chegar nesse ponto. Vamos guardar essa parte. Não, é porque eu fiquei... Quando você falou aí que ela nasce 11 dias depois, você estava fazendo as contas, que ela foi o pior presente. O aniversário... Aí vida. foi 18 dias antes dela completar 6 anos. A Isabela. Você sabe que o Dr. Guido Palomba me conta que parricídios e filicídios acontecem em datas, muitas vezes, próximas de datas importantes dentro do seio familiar. Muitas vezes também Natal, Ano Novo, Dia das Mães, mas datas muito próximas. Era muito próximo o aniversário da Isabela e era muito próximo o seu aniversário. Tem iconicidades aqui importantes que a gente vai entrar em ciúmes daqui a pouco. Você pega e fala, Alexandre, não quero mais. Ele tem um jeito muito responsável, vou perguntar quem é o Alexandre, mas você pede para se separar. Ele aceita numa boa, porque... Eu sei que tem algum boletim de ocorrência. Como foi essa... Você me falou que tinha momentos que vocês estavam melhores, momentos que vocês estavam piores, mas ele aceita? O término, sim. A gente se separou numa boa. Acho que já vinha desgastado, né? Acho que é algo que já não vinha acontecendo e ele só acabou. A história dela, do boletim de ocorrência que eu e minha mãe fizemos, foi quando eu decidi colocar ela na escola. E ele não concordou. Então, ele achou que aquilo foi um incentivo da minha mãe colocar ela na escola. Porque, assim, eu sentia que ela já estava preparada, que ela já estava desenvolvida e ela tinha que conviver com outras crianças, o que é muito normal. Tem criança que vai para a escola com 4 meses e não é nem opcional. Então, ele não queria que a filha fosse para a escola? Que ela fosse para a escola, não. Ele queria que ela ficasse com a mãe dele. E aí eu matriculei ela e ele achou que essa decisão tivesse sido da minha mãe. Que essa ideia tivesse sido da minha mãe. Então, ele foi para a porta da minha casa, possesso, e queria brigar com ela, Aí ele estava lá, a gente nem saiu, né? Ele ficou gritando lá de fora, até que o pai dele chegou, depois de muito tempo, e levou ele embora, conversou com ele e levou ele embora. E aí, desse episódio, a gente foi fazer um boletim de ocorrência. Como era a sua relação com a família dele? Então, eu conversava muito com o pai dele, com a mãe um pouco menos, mas a gente não tinha relação nenhuma. O nosso assunto era somente sobre ela. Então, assim, depois que a Jatobá veio e que dificultou ainda mais esse relacionamento entre mãe e pai de uma criança que são separadas, aí o relacionamento ficou muito com o pai dele. Então, era com o pai dele que eu tratava, com o pai dele que eu falava o que tinha para fazer, o que não tinha. Então, porque ele não podia. Até que uma época podia. Aí ele se separou dela, acho. Aí ele ficou mais próximo. Aí voltou com ela. Mas eu não sei te detalhar data, sim, período. Eu sou realmente muito ruim nessa memória. Durante o namoro, sua relação com... Você tinha relacionamento com a família dele durante o namoro, assim? Porque vocês namoraram quase 3 anos. Sim, convivia. Vocês eram super numa boa? Na casa deles, eles na minha casa, minha família na casa deles, e aniversário, e como um casal normal. E o Alexandre era como? Como que ele era? Jura mesmo? A gente assim, não pode responsável? mudar. Não, porque eu acho que o crime, inclusive, vem da formatação da personalidade dele. Ele era um homem com posicionamento? Não. Com personalidade? Não. Ele era... Vai fazendo não, sim. Tá, pode ser sim ou não? Tá bom. Pode, tá bom. Vai ficar mais fácil para mim. Ele estudava, não estudava? Ele trabalhava, não trabalhava? Quando eu conheci ele tinha uma loja de roupa próximo a onde a gente morava, onde eu morava, né? Para ele era um pouco mais longe. Uma loja de roupa, era o trabalho dele. É o que eu te falei. Na época, eu era muito menina mesmo, com 15, 16 anos. Então, assim, dizer que eu tenho essa memória, o que me atraiu, o que aconteceu... Alguma coisa, mas ele trabalhou, porque a sensação que eu tenho é que ele nunca trabalhava, depois ele foi fazer faculdade de Direito, que foi quando ele conheceu a Jatobá. Ele foi fazer faculdade de Direito, depois
Já encontrei com eles algumas vezes voltando no metrô do trabalho. Aí ele trabalhou no escritório que o pai dele trabalhava. Eu não tenho muitas... Tá. Aí depois ele abriu antes disso, ele abriu uma outra loja. Acho que tinha fechado uma, aberto outra, não sei muito. É porque ele é sempre colocado muito como uma pessoa que não fazia nada, que era irresponsável, que o pai que pagava tudo e que ele não tinha... Era um adulto infantilizado. É isso que é sempre muito colocado, até por conta disso, até o crime que poderia vir a acontecer. Não sei se você pode falar disso ou não. Mas quando a Jatobá entra, você nunca tinha visto ela? Não. Você não era do convívio, porque vocês não eram do convívio de amigos? Não, nem conhecia, nunca ouvi falar. Porque ele conheceu ela na faculdade. Ela entra na vida dele, ela entra na vida da sua filha. Sim. Como que foi esse momento? Para Isabela, para você e para Isabela? Então, é o que eu falei. Ele ficou mais distante nessa época. Mais distante. Pelo, sei lá, um relacionamento novo. E para homem é sempre muito mais tranquilo. Como é que eu vou dizer? É sempre muito mais tranquilo entrar num relacionamento do qual ele não pega, a criança tem com quem ser cuidada. Então, e assim, a mãe dele prezava muito essa relação com ela, com a Isabela. Então, normalmente, quando ela ia... E ainda ele morava com os pais, ia para casa da mãe dele. Então, a relação com a Jatobá veio depois. Então, quando ela ia para casa da mãe dele, para casa da família dele, isso é uma tranquilidade para a mãe. Lógico. Para mim. Então, assim, não é que eles inicialmente começou a namorar com ela e ele ia para casa dela. Não era dessa forma. E naqueles fins de semana, talvez nos finais de semana ele até ficasse com os avós e menos com o pai, ela. Não sabemos, mas eu digo... Não vou ser leviana e responder algo que eu não saiba. Os avós queriam essa relação, então... Sempre quiseram. Apesar de ele estar começando uma relação com A irmã dele é a madrinha dela. A irmã do Alexandre. Era a madrinha dela. Quando eles vão morar juntos, muda como? A Isabela começa a ter que ir para casa dele. Então... Aí já não é mais casa da mãe e do pai dele. Então, assim, não era algo que eu tinha controle. Ou que lógico. Pudesse ter controle de onde ela partia. Então, assim, eu sabia que ela dormia muito na casa da mãe dele ainda. Apesar dela ter ele sempre falava, ela tem o quarto dela, ela tem o quartinho dela. Ela ficava bastante na casa da mãe dele. Então, acho que depois dos irmãos, né, que foi também quando eles... foram morar juntos, efetivamente. E aí ela começou... Você fala os filhos deles. Os filhos deles. Os filhos do Alexandre, que é aí que eles vão morar juntos. Daí... Isso. É o que eu tô te falando. Não sei exatamente essa cronologia e com quanto tempo isso foi acontecer. Mas eu sei que ele vai para casa... Ela frequenta mais lá para estar com os irmãos. Mas até onde a minha mãe conversava mais com a mãe dele... a mãe dele estava sempre lá, eles estavam sempre juntos, então eu acho que essa relação acontecia, entendeu? Óbvio que eles tinham uma vida de casal, que ficavam sozinhos com os filhos, não é nada que isso não acontecesse ou que precisasse ser supervisionado no meu entendimento, entendeu? Com a Jatobá você conversava? Não. Para falar alguma coisa assim da Isabela? Sim, pouco. Mas já conversamos, já tivemos... Olha, ela tá indo. Tanto que no dia em que ela foi para Jatobá ela foi com a Jatobá que ela foi. Na sexta-feira. Antes... Primeiro teve uma relação muito ruim, de briga entre eles. Depois, é o que eu tô te falando, tiveram fases. De amadurecimento da parte dela depois dos filhos, depois... Enfim, tiveram várias fases também nessa relação com ela. Ela tinha muitos ciúmes da Isabela ou de você? Porque a Isabela era a iconicidade máxima do passado do Alexandre. Sim. Você sentia algum ciúmes forte por conta de você ou dela? Então, quando ele ainda era namorado, era nítido o ciúme de mim. E aí, uma vez até que eu lembro desse fato na porta da minha casa, eu falei assim, olha, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Porque se a gente quisesse estar junto, a gente ia estar junto, não era você quem impedir. Então, eu acho assim, quando o relacionamento ele quer estar junto, não vai ter ninguém que impeça esse relacionamento. Pode vir alguém desequilibrado, tentar desestruturar, vir aqui e te matar. Mas se a pessoa quiser estar junto, ela vai estar junto. Então, não era o caso. Não era o caso nem da minha parte e nem da dele. Muito menos da minha.
Isso foi uma resposta. O que ela teria falado para você? Ela ficou quieta. Ela não, antes, não assim, para você falar tudo isso, ela falou o quê? De alguma coisa? Teve alguma cena, isso? Sim, foi na porta da minha casa essa cena, mas eu não vou saber. O porquê de você ter respondido isso? Não vou te precisar isso, exatamente qual foi o contexto da história. Eu sei que teve essa conversa e eu falei isso para ela. Aí ela vai começando ela tem os filhos, eles mudam para esse prédio novo. Uma coisa que me chamou muita atenção não é uma desorganização só da casa do Alexandre e da Ana Carolina Jatobá. É a sujeira. Acho que quando você viu as fotos para onde sua filha deve ter. A Isabela comentava, o que ela falava da casa do pai? Ela chegava a te trazer algum elemento disso? Não. Desse fato, não. Daquela imundícia, porque é uma casa imunda, não é? Assim, não, eu digo comentar, assim, pela foto, é uma casa... Feio de ver. É uma casa muito angustiante, porque você vê fralda de criança com veja na altura da criança, com calcinha sutiã jogado, com sapato, com aquela desorganização, que é o que chama, inclusive, a atenção da polícia, na perícia, que fala, isso daqui é a forma... Não, e a bagunça não é que... Nossa, a bagunça estava concentrada no quarto, sei lá. Porque tem pessoas que são mais desorganizadas, o quarto bagunçado e assim. Sim. E tá tudo bem o armário ser bagunçado, entendeu? Tá tudo bem. Não, faz parte. O meu armário eu não gosto que ninguém abra, porque é o lugar fechado. Visivelmente eu não posso ter bagunça. Agora, lugar fechado, não abra. Entendeu? Mas assim, o quarto tá bagunçado, é um fato. Você é desorganizado. Só que assim, a bagunça, nitidamente, ela começa na hora que você abre a porta. Tá na mesa e tudo. E a Isabela não o que a Isabela falava pra você? Eu acho que ela era muito... Eu comparei muito tempo isso, assim. Não muito tempo, mas eu vejo pelo meu filho. Meu filho hoje tem 7 anos. Com 5 anos... São detalhes que a criança... Porque assim, se tem bagunça, mas se tem o brinquedo, se a criança está brincando, se ela está ali... Porque existe a bagunça do brinquedo, né? Na minha casa tem brinquedo para tudo quanto é lado. Que é o tempo todo recolhendo brinquedo aqui. Eu termino de arrumar aqui, eu já vou lá, porque eles já bagunçaram ali. Você fala, você vai voltar para cá. Então assim, não é uma natureza de brinquedo. Que é uma casa que se habita crianças, é normal. Não era uma natureza, mas eu percebo que crianças... E outra, não era o convívio dela ali, né? Ela não vivia diariamente ali. Ela vivia 2 dias. A cada 15 dias? A cada 15 dias. Então, até por isso, porque eu imagino que devia ser tão diferente que poderia ter chamado a atenção alguma coisa. Ela relatava alguma coisa, Isabela, para você? Ou você olhava isso, porque também é de maus tratos, ou de... Porque eu sei que teve um roxo uma vez, mas podia ser mordida do irmão. Ela contava como que é, o que teve de momentos quando assim? Ela teve esse episódio, realmente ela narrou o que aconteceu. O irmão era pequenininho, entendeu? Então tinha essa relação, ela amava, cuidar dele. E assim, crianças fazem esse tipo de coisa. Minha filha já mordeu meu filho. Sim. Minha filha já puxou o cabelo do meu filho. Então, assim, isso acontece. Irmãos ainda... Eu tenho 2 irmãos. A gente sabe bem o que já fizemos. Mas eu digo, mas às vezes... Não tinha. Assim, eram as crianças mesmo. Eu não tenho nenhum relato dela do qual ela falava, eu fui agredida, eu fui maltratada, repito, eu não posso ser leviana de dizer que algo aconteceu que não aconteceu. Que é pior de tudo, então. Que é pior para mim, aconteceu... que eu não consigo conectar isso e falar assim, o que aconteceu? Foi, sei lá, vou usar essa... Caiu o disjuntor da pessoa? O que aconteceu? Porque, ok, se ela tem ciúme, se passou, se não passou esse ciúme, o que ela tinha? E eu sou da seguinte opinião, você não quer conviver? Não conviva. A criança, não quando quer crescer, viver. Faz terapia e resolve. Exato, a mãe dela vai cuidar dela. Se a mãe que maltrata, o pai vai cuidar dela. Alguém quer cuidar dessa criança. Tem sempre alguém nesse rol familiar, seja pai, mãe, tia, madrinho, padrinho, primo. Alguém quer cuidar dessa criança. Ou um desconhecido. Tá cheio de pessoa querendo amar. Tá cheio de pessoa com amor para dar. Cheio de pessoa querendo adotar. Cheio de gente... querendo fazer isso. Então, qual que é a necessidade? Você não quer... a imagem da minha filha remete à minha imagem? Então, fala pro seu marido que não quer conviver. Eu não quero, eu não admito, eu não aceito. E se o seu marido não aceitar, vai tratar com ele. A criança não tem nada a ver com o seu problema. Tem nada. Sim.
Carol, eu concordo Desculpa, me emocionei. Eu concordo 1000%. Me empolguei. Você não tem nada que se pedir desculpa aqui é a tua casa. Eu concordo 12.000% com você. Só que eu sempre digo assim, você está medindo eles pela sua régua. Você não vai nunca ter esse tipo de ação de uma pessoa... Não vou chegar nunca. Que tem uma pessoa que tem esse tipo de comportamento que você está pedindo... não vai fazer aquilo. Então, assim, eles são pessoas muito desconectadas. Existe uma desconexão da empatia, do altruísmo, do amor. Existe uma desconexão entre eles. Total, inclusive. A sua mãe, inclusive, fala no documentário da Netflix algo que é sempre recorrente, algumas vezes, eu até conversando com algumas pessoas, me falaram que ela estaria... A Jatobá estaria com uma depressão pós-parto, alguma coisa assim. Vocês sabiam disso? Era latente? Vocês tinham ouvido falar? É real isso? Então, quem narrou isso para minha mãe foi a mãe dele. A mãe do Alexandre? Do Alexandre. Antes da Isabela morrer? Antes da Isabela morrer, quando nasceu o filho mais novo. Tá. Quando nasceu o filho mais novo. Então, o menino tinha 11 meses. Mais coincidências. 11 meses que... Nossa, Quando aconteceu o acidente com a Isabela, ele tinha 11 meses. Então, assim, podia ter passado, já amenizado. Então, por isso que eu acho também, e que era uma coisa que a mãe dele relatava muito, essa presença deles lá. Essa presença deles na vida deles, entendeu? Sim, se eles sabiam quem era ela, que se eles tinham medo... Esse medo, isso não chegava até mim. Porque talvez o adulto tenha essa percepção. A criança, não. Que é uma pessoa que está desequilibrada, que é uma pessoa que está precisando de ajuda, sei lá o que... Só que eu não sei se ela tinha essa ajuda. Se nessa depressão pós-parto gravíssima, ela teve alguma ajuda, ela teve algum suporte. Não sei. Eu não sei te dizer. Não, e sua filha não trazia elementos que te preocupassem se essa depressão pós-parto culminaria em tudo que culminou. Então você não tinha... Ela estava na depressão, o problema também é dela, do marido dela, da família dela. Da família dela, não maltratando da a sua gravidez filha dela, e nem os filhos enfim. dela. Tudo bem, né? Porque crianças a gente acaba defendendo então, assim, porque também. eu acho que criança tem muito disso também. Se hoje você tratar mal, ou gritar com uma criança, ou fizer isso, a criança não tem esse sentimento do adulto. Eu tô magoada, eu tô triste, não quero mais olhar na sua cara, eu não quero mais te ver. Então, isso passa muito rápido. Entendeu? E eu era aquela, eu perguntava, e aí, como foi? Tá tudo bem? Você ficou bem? Tipo, toda mãe separada, Lógico. Inclusive uma moça do banco que trabalha comigo, me ligou lá no Teams, falando que assistiu o documentário, que, nossa, que ela fica com o coração apertado cada vez que o filho dela vai. E toda mãe separada, ela tem um script, né? Como foi o que foi o que você fez. Deixa eu ver seu braço. Deixa eu ver. Cheira toda então, a roupa. Assim, e aí, depois que as pessoas veem esse tipo de situação, parece que piora. Porque aí elas fazem o relatório que eram 5 perguntas, elas viraram 12. E tem que saber perguntar para a criança, hein, gente? Porque senão... ela não vai saber responder, ou se ela sofreu algum tipo de ameaça, ela não vai te responder. Não, e pode não ter sofrido nada, e do jeito que você está falando, ela vai falar assim. Você está esperando... O jeito de perguntar para a criança, você já está dando a entender que você quer um sim. E aí a pessoa fala, também tem que também só... Eu repito, ou se a criança, se você contar o que aconteceu aqui, você não volta mais. Se você contar o que aconteceu aqui, o bicho vai pegar do seu lado. Se você contar o que aconteceu aqui, enfim, várias situações do qual a criança já chega em casa com medo. Então a mãe vai perguntar: e aí, foi tudo bem no final de semana? Você comeu tudo? Sim. Não. Não. Ah, então tá bom. Que nem eu aproveito até aqui para falar do Leniel, porque muitos falam, como o Leniel entrega o Henri, porque o Henri já... Tinha porque foi indícios. a primeira vez. Ele estava 1 mês e meio com o Jairo. Primeira vez que ele falou, ele entregou para Monique. A segunda vvez, ele não ia deixar. Da primeira vez, o menino morreu. Então, assim, porque muitas pessoas ficam, como que ele vai embora e deixou... Primeiro, que se ele pegasse o menino, ele ia ser preso. Segundo, se ele não era uma coisa... Que ali ela tinha uma arma na mão. A guarda era dela. Ele não era corriqueiro. Já não estava virando, porque não tinha nem começado. Então, isso é importante que os pais olhem, mas também tem que saber o momento de agir. Mas no teu caso, você não teve esses sinais. Mas eu acho que muitos casos são que a gente vê hoje. Tem indícios. Esses indícios, eles perduram por bastante tempo. Algumas pessoas conseguem essa recuperação. Algumas pessoas conseguem salvar os seus filhos. Sim.
Outras lutam e perdem os seus filhos. A gente tem feito desde a Raquel Cantarelli, que os filhos foram levados para a Irlanda, ou até o caso do Jean e do Igor, que perderam a Sofia em Mato Grosso, pedindo socorro, indo à polícia. Implorando, indo à polícia, gritando, berrando. Tudo, e a menina morre, assim... Era óbvio que aquilo ia acontecer, porque ela teve 500 mil sinais e eles não conseguiram a ajuda das pessoas que tiveram que ter. E aí, se ele pega a menina para ele, se ele leva a menina para ele, ele vai preso, é sequestro, vários agravantes e aí já era. É. Quando a Isabela vai, naquele fim de semana, era alguma coisa especial ou era só mais um fim de semana a cada 15 dias que ela estava indo? Não, ela tinha um passeio na escola que eu esqueci de pagar. Passou. Você esqueceu de pagar? Esqueci de pagar o passeio. Eu sei, isso às vezes acontece, já aconteceu comigo lá atrás. Então, passou a data do passeio, esqueci de pagar. Aí ela ficou chateada, é óbvio. Né? Perdão, minha filha. A mamãe não esquece mais de pagar os passeios de ninguém. E... Ela já perdoou, com certeza. E eu perguntei para ela o que ela queria fazer. E ela me falou que ela queria ir para lá. E foi quando eu liguei para ela, perguntando se ela estava disponível. E ela foi buscar. Você ligou para ela? Ela Jatobá? Ela Jatobá. Ela não ficou em momento nenhum, não dá, você não teve que convencê-la? Não, nem um pouco. E elas iam fazer alguma coisa? Não, tinha nada, iam ficar com os nada irmãos. que eu soubesse programado. Tinha nenhum programa. Tanto que foi programado, supermercado, sair, não foi nada extraordinário que eles fizeram. Ela foi buscar na sexta-feira? Na sexta-noite. Sexta-tarde. Sexta-tarde. Tudo acontece no sábado para o domingo? Sábado para o domingo. Então ela dorme uma noite lá? Dorme uma noite. Você chegou a falar com a Isabela depois, nesse período, antes de ela cair? Antes de tudo acontecer? Não, tá tudo bem. Na sexta-feira só eu falei com ela. Na sexta-feira, antes dela ir. Antes de entregar para Jatobá? Eu estava trabalhando. Tá. Eu falei com ela do trabalho. Ela estava na minha casa com a minha mãe. E aí ela foi buscar na sexta-feira. E foi a última vez que eu falei com ela. Como foi aquele... Porque assim, eu procurava não ficar nessa... Eu nunca fui, não é do meu instinto, não é do meu jeito essa possibilidade. Ai, me liga toda hora, me liga aqui. Então assim, ela tem uma vida lá, eu acho que tinha que ser leve. Não, infelizmente, não deu para ser... Se eu falhei, eu durante muito tempo me perguntei se eu falhei nesse momento, se eu não tinha, se foi... Mas eu não tinha o que fazer. Se não fosse dessa forma, seria de outra, infelizmente. Então, assim, aí durante muito tempo eu me autopuni por isso. E aí depois eu passei por esse processo do tipo, ia acontecer, não foi culpa minha, não fui eu que cometi o crime. Você se sentiu culpada? Não me senti culpada. Qualquer coisa tem lenço ali. Tá? Não me senti culpada a minha culpa era... Aí você fica pensando numa sequência de falhas suas. Aí não paguei o passeio. Puta que pariu, que mãe irresponsável. Que mãe alienada. Que mãe nunca esqueceu de olhar uma agenda. Não é que eu não esqueci, passou o prazo e aí eu tentei convencer a escola, tentei ligar para a escola e não consegui. Então, porque o ônibus já estava cheio. E eu tenho uma memória também de uma amiga dela da escola, na época, que sonhou com algum acidente de alguém que caía. Foi uma história dessa, eu não vou nem lembrar quem é. Então, assim, não é que eu me culpei, mas você fica pensando nisso. Nossa, se eu tivesse pagado o passeio, será que ia acontecer alguma coisa com ela no passeio? E se eu tivesse não ligado para ela e ela não tivesse ido? Entende? São várias coisas que você, como mãe, se pergunta. E é inevitável. Nossa, que batalha, porque você tinha que enterrar sua filha, viver seu luto, buscar a justiça e se entender. Exato. Como foi e aí eu esse tive entendimento? Foi quando eu fui para terapia. Porque tá bom, eu ia te perguntar se você foi fazer terapia. Muito tempo, muitos anos para chegar Agora eu tô emocionada demais. Para chegar, assim, óbvio que hoje, 15 anos depois, não tenha dúvida que o tempo também curou isso, mas você chegar
você tem que se tratar. E eu tinha muito essa decisão comigo assim. Eu não posso cair. Depressão não faz parte da minha vida. Não é opcional. Eu não quero me matar. Eu não quero matar ninguém. Eu quero me cuidar e eu quero lutar por isso. Era esse o meu propósito. Então, era terapia. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quando necessário. 1 vez. Melhorei. 1 vez. Piorei. 2. Piorei. 3. Véspera do julgamento, 3 vezes por semana. E foi lá, na terapia também, que eu vi aquelas fotos dela. Quais fotos? Da Isabela. Mas que fotos? As fotos Da perícia? Da perícia. Ah, você viu? Vi, porque a preocupação da minha família e do meu terapeuta era: eu vou pro julgamento, eu tô lá assistindo, e aquilo simplesmente aparece surpresa na minha cara. Como é que eu vou fazer? Como é que eu ia fazer aquilo? Precisa, né? Então, assim, o que eu tinha que passar, eu passei ali na terapia, eu chorei, eu berrei, eu gritei, eu me assustei, passei por tudo. Muito bom, muito então, bom. foi ali. Ali eu me cuidei, ali eu me tratei e eu fui preparada para enfrentar o que eu tinha para enfrentar. Apesar de não ter enfrentado nada. Mas enfrentou, você está enfrentando até hoje, todo dia. Não, estou dizendo no júri. No júri que não deixaram, né? Que não deixaram. Eu fui tão preparada horrorizado pra nada. com aquilo. Você foi... Muitas pessoas não sabiam, muitas pessoas não lembravam. Você ficou prisioneira 4 dias. 4 dias dentro de um quarto com uma bicama, um calor, um ventilador de teto, um quarto pequeno. Muito difícil. Nessa hora que eu questiono leis, alguma coisa, porque a lei não pode ser desumana, principalmente com aquela pessoa que também é vítima. E você também é vítima. Você hoje entende que você também é uma vítima disso? Sim. Que você não tem culpa nenhuma da história da sua filha? Sim, não tenho culpa nenhuma. Que você é uma vítima porque você foi tolhida. Sim, hoje eu entendi. Fui uma vez convidada para ir para Brasília, Nossa, gente, como é que num evento, num simpósio, num evento, alguma isso. coisa assim, tá. Vai me ajudando, porque não, eu tô... vou estar aqui para isso. Você tem memória curta, eu também tenho memória curta. Não, eu tenho memória ótima. É que tem coisas ruins na vida que a gente guarda em caixas tão soterradas que você começa... Como é que é mesmo? Você faz assim, como é que é mesmo? Daí você vai abrindo aquela caixa e vem vindo tudo. Era um evento de promotores em apoio à vítima. Então, fui convidada vítima de acidente de... De avião? Não. De carro? Calma, não me impressiona. De trator? Não, era vítima de acidente natural, que teve alagamento, essas coisas. Tá, tipo Brumadinho então, assim, da vida, essas coisas. Várias pessoas, todas as pessoas são vítimas. Então, eu entendi qual era a palavra, o que era a palavra vítima. Não era coitadinha, nossa, ela é coitadinha, ela é vítima. Não, não é isso. Todas as pessoas que estão nessa luta, que perdem os seus entes queridos, que estão próximas da pessoa que faleceu, elas passam a ser vítimas. Sim. Foi essa... Eu comecei a me ver dessa forma, né? Eu nem sabia o que era isso. Porque a vítima seguinte a Isabela é você. Depois é sua mãe. Sim. Depois aqui, junto, mas assim, você é a vítima viva. Você é a vítima que aqui está até hoje e para sempre. Esse é o seu lugar e não é que é confortável, é que é seu, é de direito seu. Sim. Até para a gente não se culpar. Uma vítima não pode se culpar do seu próprio terror. Quando você... aí vamos voltar lá para aquele dia. Então a Isabela Mas eu vou te falar, essa história de vítima... Desculpa te interromper. Imagina, pode interromper. Você pode perguntar para todas as pessoas que passam por aqui. Não é que elas se culpam, que elas se punem, mas é um sentimento de eu poderia ter feito, eu deveria ter feito, eu estava ali, eu não consegui, como eu não vi, porque eu não vi. Como eu não percebi. Isso, a gente não quer esse status, mas ele é automático quando você vê que você não tem mais a pessoa que você ama com você. O que você quer é voltar ao tempo e conseguir mudar a régua do futuro. Mas isso não existe, não tem vida paralela. Não. Entender a vida de agora, que sempre é o mais difícil, é o que te torna melhor depois. Pais separados, principalmente quando você não tem... É difícil uma relação de pais separados tão assim... ninguém aqui é Suécia, né? A gente é Brasil ainda.
É melhor quando vai a criança não ficar ligando o tempo inteiro, até para ela criança. Sim. Porque senão é um inferno. A criança não sabe mais... o vínculo que ela tem, para ela criar aquele vínculo lá. Mas se vocês eram tão juntas, você percebe pelas fotos que vocês têm, o quanto vocês eram próximas, o quanto vocês eram... até porque a idade hoje, então, vocês seriam ainda mais próximas de idade. De tanto que vocês eram, seria mais complicado para ela conseguir ficar lá se você ficasse ligando o tempo inteiro. Isso estaria também um problema para dentro da casa, com uma mulher que já está com ciúmes. Eu, em momento nenhum, eu só te perguntei assim, se, por exemplo, você ligou, mas não disse, como que você não ligou? Isso não se faz. Aliás, o certo é não fazer. Ela falou isso para mim no velório. Quem? Ela falou isso para mim no velório. Ela quem? A Jatobá. O que ela falou? Não, eu já vou direto para esse ponto. O que ela falou? Ô, curioso. Não, porque... você nem ligou para ela. Nossa, que... bem... Você nem ligou para ela no sábado e na sexta? No sábado. Antes do velório... Então, sua indignação era minha na hora. E você ainda nem sabia que ela... Bom, vamos chegar no velório. Não, tinha ideia. Vamos chegar no velório. Na sexta-feira, você está na sua vida, sua filha está em segurança na casa do pai e da madrasta com os irmãos dela que ela tanto gostava. Como que aconteceu? Como que foi? Quem te liga? Como que você fica sabendo tudo que aconteceu? Ela me ligou. Ela ligou no meu celular. A Jatobá também? Na Jatobá, ligou no meu celular. Ela gritava demais, demais. Era difícil de entender o que ela falava. Tanto que foi o que eu falei. Tanto que eu achei... Eu entendi, na minha cabeça, eu achei que ela tivesse sofrido um acidente, que ela tivesse caído na piscina. Naquela gritaria toda, ela falou, tô na minha casa. Aí a gente correu pra lá. Eu estava na casa de uma amiga, a gente tinha acabado de chegar de um churrasco. A gente estava longe. Então, assim, às vezes eu fico pensando, graças a Deus, eu estava perto, porque o churrasco era bem longe. A gente estava muito, do outro lado, na ZL, lá no Parque do Carmo, se eu não me engano. Então, do Parque do Carmo para lá, você imagina quanto tempo eu demoraria para chegar, não ia nem encontrar com ela. Quando ela chegasse, ela nem lá estaria. Sim. Então, assim, aí ela ligou, cheguei. Quando eu cheguei, entrei no prédio. Já tinha ambulância, polícia, não tinha nada? Não tinha nada. Ela estava lá, cheguei, encostei nela, eu vi que ela estava respirando, encostei nela. Você viu ela no Fiquei ali no chão com ela, ajoelhada no chão do lado dela, falando, fica calma, a mamãe tá aqui, a mamãe chegou, a mamãe vai cuidar de você. E eu tinha muitos comigo, assim, minha vontade era catar ela ali na hora e levar ela embora dali. Só que eu ficava pensando assim, eu vi que ela estava debilitada. Mas a minha esperança é que ela respirava. Então, meu pensamento era, se eu pego ela aqui, acontece alguma coisa com ela, ela não sobrevive no caminho, aí eu não ia me perdoar nunca. Então, como ela respirava, a ambulância vai chegar, vai dar tempo de salvar ela. Ficasse ela como for. Se ela ficasse sem andar, o que ela acontecesse com ela. Era a única coisa que eu queria, ela era viva daquele jeito. Do jeito que fosse. O Alexandre estava como? Putz, eu tenho pouquíssima... Você consegue lembrar dele? Então, ele estava lá, mas não teve nenhum momento de troca minha e dele ali, do tipo, o que aconteceu, não sei o quê. Eu não tenho muitas lembranças. Eu lembro... uma coisa que eu tratei muito na terapia, assim, quando eu cheguei no meu pico de maior emoção, eu não lembro como eu entrei no prédio. Eu não tenho essa imagem da minha subindo a escada, eu não tenho essa imagem de eu saindo. Eu não consigo ter essa memória, assim. E olha que muitas vezes eu tentei resgatar ela e puxar para lembrar detalhes. Eu lembro que ela estava um pouco distante, assim, numa porta de vidro, acho que tinha na frente, e ela gritava demais, ela ficava gritando, e ajuda, socorro, e grita, até a hora que eu mandei ela calar a boca, porque eu não aguentava mais. Ela Jatobá. Falei, você cala a boca, porque aquilo vai te trazendo, você tá ali tentando... acalmar a pessoa. Acalmar. E aí ela
gritando igual uma doida, eu falei pra ela, você cala a boca e chama a ambulância e cala a boca. Só que assim, todas as pessoas que estavam comigo ligaram pra ambulância. Fui eu, meu irmão, meus amigos, todo mundo tem uma ligação nossa pra lá. Entendeu? Então hoje, sabendo, se eles não ligaram, alguém tinha que ligar, né? Como foi para você quando você descobriu que foram feitas mais de 30 ligações para 193, não sei quantas, 30 ligações para 190? Então, mas quando você... E eles não ligaram, e você sabe a resposta deles, né? Então, mas... Que eles foram educados a ligar para os pais deles. Então, não é minha educação, não é o meu princípio, Isso não é o meu valor. Impressionante. Não é o meu princípio, não é meu valor, não é minha educação e não é a educação das pessoas que estão ao meu redor. Você chegou a questionar ele alguma vez sobre isso? Não, porque quando deu esse indício de que eles não tinham ligado, que foi na investigação, a gente já tinha contato zero. Quebrado. Não, zero. Aí aquele contato pouco que eu tinha com o pai ou com a irmã, aí ele se tornou zero. E aí você está lá com a sua filha, começam a chegar as ambulâncias, eu vi que você vai com ela. Eu fui na ambulância, mas eu fui na frente, eles não deixaram eu ir atrás. Não pode ir atrás. Eu passei por uma situação dessa, eu sei. Eu também queria ir atrás, eles falaram, você vai lá na frente. Eles não me deixaram. Esse percurso foi até Santa Casa? O mais longo da minha vida. Eles vieram para Santa Casa. Parecia que eu estava indo para a praia. E a praia é bem longe. Bem longe. Bem longe. Como você conseguia ver a Isabela? Não, eles não me deixavam nem olhar para trás. Porque assim, eu não sabia. Mas é óbvio que quem fez o primeiro atendimento já devia ter noção da gravidade. Já devia ter noção... Eu não sei nem se ela entrou na ambulância viva. Então, assim, eles já sabiam, quando eles fizeram esse primeiro atendimento, eles sabiam da gravidade. E assim, eu ficar olhando, eu ficar vendo e tudo isso acontecendo, é muito mais difícil. Claro. E eles sabem, né? Óbvio, tô ali, a mãe dela, eu quero saber. E eles não me deixaram. Quando ela chega no hospital com você segue com ela? Não me deixaram nem descer da ambulância. Eles só desci da ambulância depois que ela já estava dentro do hospital. E como foi o momento da despedida dela? A gente vai falar isso mesmo. Bem, a médica, a gente ficou lá esperando, angústia, que foi, assim, eu sei que foi pouco tempo, mas parece que foi muito tempo, até a médica vir falar que ela não tinha sobrevivido. E aí eles deixaram que eu e ele entrássemos, só eu e ele. Ele foi lá? Ele foi? Ele foi junto? A Jatobá também foi? Não. Para o hospital? Não, foi Alexandre, foi sua mãe, seu pai? Eu sei que sua mãe estava, porque eu vi no documentário. Tava minha mãe, meu pai. E ele? Ele estava. Ele entrou junto com você? Junto comigo, para se despedir dela. Porque eles falaram que era a hora que a gente poderia se despedir dela. E aí eu entrei na sala, ela estava lá. Eu lembro muito bem da roupa dela. E aí foi a hora que eu desabei, eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais controle. Foi só o que eu consegui falar para ela. Vai em paz. Que eu vou cuidar de tudo aqui. A única coisa que eu consegui falar para ela. E nessa, quando ela ainda estava no chão, eu só repetia para ela, fica tranquila, a mamãe está aqui, eu vou cuidar de você. Então, assim, não é o que eu estava te falando, não é que a gente se culpa, mas é uma sensação de impotência. Sim. Que o seu filho precisa de você e você não consegue fazer nada. Diferente de meu filho machucar o joelho, de meu filho cair, do meu filho, igual meu filho recentemente machucou o braço. Tá ali, eu consigo levar ele no médico, eu consigo cuidar dele. Dela eu não consegui. Você não conseguiria dar vida de novo para ela? Conseguiria. O Alexandre... Nossa, vou ter que retocar. Não, você tá ótimo, não precisa. O Alexandre, naquela hora... Real. É real, essa é a realidade. O Alexandre, naquela hora, você se despede do seu bem maior. Você consegue lembrar de como o Alexandre, o que ele falou, como ele agiu dentro desse quarto? Consegue lembrar dele?
Então, eu sei que ele, óbvio, sei que ele estava ali, né? Não lembro do que ele falou. Eu lembro que ele estava com ela, que pegou nela e tal, mas eu não consigo ter essa lembrança dele. Eu não consigo ter lembrança do que ele fala, do que... Diferente da minha família e de amigos, que aí foi tão rápido a chegada das pessoas que estavam comigo lá, de amigos, assim, que tomou uma proporção realmente muito grande, que eu não... Que eles lembram de atitudes, de falas, de coisas dele, que eu não lembro, porque não foi comigo e eu tava tão desolada, tão... Não, eu não sabia nem o que fazer. Aí a gente foi pro IML. Ele te abraçou, pelo menos? Ele falou, me perdoa? Não. Porque ela morreu na mão dele. Não, Vamos nunca. dizer que tivesse sido um acidente. Foi na mão dele que morreu. Ele sim teria que ter essa culpa. Deve porque, ter, né? Não, eu digo, morreu Sei na lá, mão dele. Ele falando ou não o que aconteceu, porque pra mim... Mesmo se fosse o tal do Alguém ladrão... sabe dessa história. Então, mesmo se fosse o tal do ladrão, ele teria que ter sentido... Minha filha morreu dentro da minha casa. Perdão, eu não cuidei dela o suficiente e alguém... Isso ele nunca pediu. Não. Nem te abraçou, nem falou... meu Deus do céu, o que foi que vai ser? E o que seus amigos relatam como ele estava? Então, tem várias pessoas que contaram histórias na época, que contam histórias, que eu, assim, de verdade, eu não tô... Quando eu falo que eu não lembro, não é que eu tô não querendo contar ou não falar alguma situação. Eu realmente não lembro. Então, eu posso fazer um Não, até porque seu foco era sua filha. apanhado de amigos aqui, fazer um relato e eu te falo. Mas eu lembro depois, a gente foi pro IML. E aí foi quando o corpo foi pra lá. Não, difícil. Não, tô dizendo, é foda falar esses termos quando se trata do amor da sua vida. Então, assim, aí eles levaram o corpo pra lá e aí eles falaram, olha, agora vocês podem entrar pra reconhecer o corpo. No saco, preto. Eu falei, não, aqui pra mim deu. O corpo que eu reconheci, que eu me despedi é aquele. Essa imagem eu não quero pra minha vida. Essa despedida e essa imagem aí já é demais pra mim. Quem que entra pra ver ele? Nessa hora, já tinha muita gente lá. Já tinha amigos que eu olhava e falava assim, nossa, você tá aqui, nossa, mas como... Tipo, tava tão atordoado que eu falava assim, nossa, mas como você tá sabendo? Nossa, mas... As pessoas foram aparecendo, foram chegando, Até assim. porque já era madrugada, né? Já era madrugada, e assim, mas não é que apareceram 3 amigos. Não. Sei lá, de repente tinha mais de 30, 40, 50 pessoas lá. Os pais dele foram? Então, aí eu lembro vagamente dessa cena, só tava ele e o pai dele lá. No IML. E bem distante, assim, sentado em outro banco, outra cadeira. E eu não sei quem conversou com eles, quem falou. Eu não tenho. Eu lembro que eles ficavam. E aí eu soube, né? Que acho que foi depois dessa hora aqui, que aí já tinha a polícia, lá tinha tudo. E eles já tinham um advogado. Acho que foi nessa hora. Ele já tinha um advogado? Sim, na noite do crime eles já tinham... Acho que foi na noite, ou no outro dia de manhã, posso estar enganada. Ele não estava sofrendo a dor do pai? Ele estava ele estava com a angústia do bandido, é isso? Não, acho que do ele não criminoso. teve Em momento nenhum ele conversa com você. Ele conversa assim. com a sua mãe? Ele não conversa com ninguém da minha família. Não fala com ninguém. Alguém, o pai dele vai falar com sua mãe? Vai te dar um abraço? Não, ninguém. A madrinha da Isabela foi? Então, nessa hora não, né? Eu encontrei com a irmã dele no velório. Enfim, Mas o velório foi um negócio de... um tamanho de velório que eu não sei. Quem que foi reconhecer a Isabela? O Alexandre? Eu acho que ele entrou. Se eu tenho essa memória, o meu pai entrou, se eu não me engano. Eu não sei. Esse momento que você falou, não, isso eu não vou ver. Não. Isso foi talvez... Essa imagem para mim já era demais. Ele consegue. Pode ser que ele tenha sido. Não A gente sei. agora eu não acho que ele entrou. Foi eu acho que ele entrou. Depois eu pergunto para dona Rosa, ela deve saber tudo. A dona Rosa sabe precisão de detalhes. Dona Rosa, sua mãe. É minha mãe.
Minha mãe, ela sabe precisão de detalhes. Ela minha mãe... conta como você consegue entrar na cena que ela tá contando. Você consegue entrar na cena. Com ela. Ela lia aquele processo de noite, noite, dia, de noite, noite, dia. Ela sabe detalhes, ela sabe... Diferente de mim, que eu, Carol, optei não entrar neste mundo. A minha luta era diária, vamos acompanhar, vamos... Mas assim, a minha mãe entrou num... Eu nem vou entrar com você na parte pericial, na parte dessas partes. Eu também não vou saber... O que eu quero ir com você... Não, eu tô dizendo assim, a minha mãe entrou nessa cronologia e nesse estudo que a minha mãe estava pronta para fazer o júri, junto com o Sembranelli, acho. Não, e ela sabe contar, assim, ela sabe ver, olha, a pessoa estava sentada ali, ele falou tal coisa. Ela sabe, ele falou, ela ouviu. Ele falou tal coisa, eu falei, ele falou no meu ouvido. Ela tem essa forma muito boa de... eu não sei se é minha mãe ou se é o meu pai que tem algum relato sobre essa noite lá no IML. Nesse momento. Aí foi quando, dali, eles falaram que a gente tinha que ir pra delegacia. Aí a gente começou, pelo amor de Deus, como assim delegacia? Porque pra vocês até ali era um acidente. Era um acidente. Você perguntou pra ele ou a sua mãe? Não, eu não falei com ele. O que aconteceu? Eu não sei se foi a minha mãe. Então, era o que o meu pai fala lá. Ele falou assim, entrou um cara, camisa preta, algo do tipo. E aí o meu pai ainda fala, porra, mas por que você não se atracou com ele, porra? Desse tamanho? Porque ele não é baixo. Baixa sou eu. Ele não... Essa história do... Não, e assim, aí vai vindo perícia, vai vindo todas as coisas. Você fala assim, mas você não vai sair dali. Ok, você enfia uma terceira pessoa, mas você não saiu dali. Eles estão juntos. Você não teve uma atitude, você não teve nada, você não saiu dali. É que ali ainda você não tinha noção do tempo do crime. Não tinha. Aí as coisas vão aparecendo. O crime tá ali. A ligação, uma ligação, então, a outra. A hora que ele chega. Mas você tá no ML, você tem que ir pra delegacia. Você falou, mas pera, você vai pra delegacia? Fui pra delegacia. Assim, ou seja, sua filha morreu há 2 horas, 4h30 da manhã você está na delegacia. E o que você vai tendo de noção? O que acontece? Nesse primeiro momento, o que eles chegam? Eu não tinha noção. Você falava pra o quê? mim era um acidente, a polícia vai investigar. E esse era a ideia da minha família. Vamos esperar e que descubram logo quem é que fez isso. Porque para vocês era um ladrão. A gente escutou não aquela era versão. Acidente, era um crime, não, mas outra, não que... Eu vou chegar aqui, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo aqui embaixo. Por que você não vai acreditar em mim? Ainda mais o pai da sua filha, que vocês não tinham... Ela não tinha um histórico de violência... A violência toda. Por que você não vai acreditar continua... na história que eu vou te contar? Eu tenho algum histórico do tipo, eu venho aqui, eu só minto pra você, então a terceira história que eu contar, eu vou falar, eu não vou acreditar no que essa louca tá falando. Então, assim, a história é essa. Aí as coisas vão aparecendo, você fala assim, meu Deus do céu. Como assim? O que está acontecendo? Meu Deus. E aí, é o que eu falei, é choque em cima de choque, assim, é informação em cima de informação, choque em cima de choque. No dia, praticamente no mesmo dia, o velório já do enterro da Isabela? Aconteceu de sábado para domingo? Isso, foi de domingo. Aí se foi você domingo. Lembra desse tempo? Assim? Aí foi domingo, a gente passou a madrugada lá, ela foi enterrada na segunda. Foi isso, na segunda. E eles vão ao velório? Vão. Ele estava lá. Eu não sei se ele passou o tempo todo lá. A dona Rosa ia poder te narrar isso perfeitamente. Não tem problema, mas agora você que vai me agora contar você vai trazer. Você lembra. Agora você vai trazer a dona Rosa aqui, porque a dona Rosa vai te contar... A dona Rosa está convidadíssima a vir. Eu gostei muito da sua mãe, eu te falei, é um mulherão. Eu fiquei impressionado. Aliás, o que eu mais achei interessante do documentário foi você e a sua mãe. Foram vocês duas. E porque pela força de vocês, pela forma da vida, para saber como você estava, porque a gente vai entrar nisso e você some. Porque você precisava viver a sua vida. E agora você volta. Mas Vamos voltar. Vamos voltar ao que a gente está falando. Vamos voltar para cá. Quando, no velório, ele estava com... Eu estou te perguntando isso até para trazer os elementos. Então, eu acho que ele foi, depois ele foi embora, depois ele voltou. Foi tomar um banho? Sei lá. Porque eles não podiam mais entrar no apartamento. Porque o apartamento virou um local de crime. Então... Eu tenho essa dificuldade de verdade. E a Jatobá chega para você e fala, você nem ligou para ela. E ele não conversa com você? Não, em momento algum. Não lembro o relato dele ter conversado com alguém da minha família. Não lembro. Eu acho que não. Ou alguém da minha família falou alguma coisa. Mas assim, não foi sobre
talvez se ele tivesse falado, seria algo do tipo... Meus pés. Sofreu... Não, Assim, sei lá. não, do tipo, ai, foi acidente, a gente precisa descobrir, ai, jogaram, algo do tipo, entendeu? Não foi. Ele nunca foi se justificar, ou nunca Pediu foi perdão. falar, ou pedir nada. Ele não estava em desespero. Não. O que se espera de um pai. Tava desesperado porque eu sabia o tamanho do BO. Ele sabia, quem não sabia era eu. Eu até falo isso na live com a Rosângela, que para mim é muito impactante quando vê você está destruída. Você tá uma mãe que perdeu o maior amor da sua vida. E você vê os dois na delegacia, ela de brincão, camisa vermelha, eles impávidos. Me lembrou muito Monique e Jairo, sabe assim? Falei, é a Monique, só que de brincão, também igual ela, já de cavalo. Falo, a pessoa se vestiu para ir à delegacia. A pessoa se arrumou para ir. É uma coisa... Você não se arruma para ir à delegacia, né? É uma coisa assim. E você estava... Nossa, coitado, se tivesse uma imagem minha na delegacia. Não, você estava... A derrota. Lógico, mas você... Ué, mas o que você espera? Você está se preocupando com pôr o brincão e fazer rabo de cavalo? Não vai, né? Isso não existe. E o enterro? Eles vão para o enterro até o momento final? Foram, mas foram embora logo em seguida, assim. E aí, como tinha muita gente, assim... sei lá, 90%, 90 e poucos por cento eram amigos meus, conhecidos meus. Porque é o que eu tô te falando, o velório e o enterro tomou uma proporção que teve que fazer logística para como levar. Era um negócio assim que eu ainda nem entendia. Falava, aí aparecia mais uma pessoa e falava, meu Deus, você também já está sabendo. Você veio. Pessoas do trabalho, amigos do trabalho, de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é lugar. A mãe do Alexandre foi te dar um abraço? Não lembro. A sua mãe conta o quê? Não Ela sei. foi falar com a sua mãe? Não sei, não lembro. Porque mães são sempre... Eu tô parecendo uma mentirosa aqui, falando que eu não lembro de um monte de coisa. Não, mentirosa seria se você estivesse falando coisas que você... Que eu não lembro mesmo, que eu não sei. Não, e eu vou te falar uma coisa. Não, de verdade, eu tô até mal de falar várias coisas que eu não lembro, porque realmente a minha memória... Além de eu ter uma memória ruim, e eu tenho uma amiga que fala assim, não, eu tô respondendo por você, porque eu sei que isso aconteceu. Ela sabe tudo, ela sabe data, ela sabe o dia, ela sabe a hora, essa minha mãe sabe tudo. E aí eu falo, nossa, me lembra. Mas eu não lembro desse contato. Eu lembro da missa de sétimo dia, que a irmã dele... Até a missa de sétimo dia, que foi basicamente os últimos contatos que a gente teve. Eu lembro que a irmã dele foi. Eu lembro que a gente deu uma camiseta pra ela. Ela participou. Não. Na missa de sétimo dia ele já não foi? Não foi nada. Mas ele já estava como suspeitão na missa de Então, eu acho que não. Eu acho que ele deve deu lá a prisão deles um pouco depois disso. Porque até lá, a irmã dele estava em contato com a gente. Deve ter sido dias depois ali. E a irmã dele que ia morar no mesmo prédio. Essa irmã? Não sei. Porque eu Se sei ela ia que, morar? Eu sei que, não, não sei. Eu sei que tinham outros apartamentos do pai dele lá e ela ia morar lá. Não sei essa informação. Você não fala mais com ele, você enterra, no dia seguinte você acorda sem sua filha. Você conseguiu dormir? Não. E não fui dormir no meu quarto durante muito tempo. Os meus amigos iam lá, as minhas amigas iam lá. A gente fez tipo um cafofo na sala, assim, ó. Um monte de colchão e a gente dormia todas as minhas amigas juntas. Porque eu não voltei, não ia pro quarto, porque dormia eu e ela, né? Eu não voltei pro quarto durante muito tempo. E o luto é algo muito pessoal, muito íntimo. E o seu luto foi internacionalmente exposto, porque a Isabela virou o luto de todos nós. Eu me lembro que eu mesmo... É frase batida, mas é frase real. É como se todos nós tivéssemos perdido alguém próximo. Sim. Mas as fotos que saíam dela e tudo mais, você vai criando uma intimidade com alguém que você não sabia nem que existia e que de repente parece tão próximo. Eu lembro que era muito esperado você contar, ouvir sua voz. Sim. Aquela entrevista do Fantástico foi aguardadíssima porque era a mãe da Isabela. Como foi viver esse luto, que é algo tão pessoal, tão doído, e tendo que ser externalizado, e até por conta de buscar por justiça, que você começa a entender o seguinte: minha filha morreu, eu não consigo dormir, não vou entrar nesse quarto, mas alguém matou minha filha, eu tenho que fazer justiça, eu tenho que sofrer por ela, eu tenho que falar, porque se eu não falar, ninguém vai falar por ela, eu tenho que ser a voz dela. Como foi esse turbilhão? Era essa sequência aí.
Nem eu conseguiria detalhar tão perfeito. Mas era essa sequência. E eu, assim... eram conversas e muitas conversas dentro da minha casa. Eu lembro da Patrícia Poeta, Sim. que inclusive até falou no Fantástico de mim esses dias. Eu lembro da Patrícia Poeta chegando... Não, então assim, o dia que eu saí pro velório, alguém me ligou. Que eu não lembro qual revista, jornal, não sei. Eu falei, gente, como assim no jornal? Foi aí que você começou a entender que... Não, nem entendi. Eu tô te falando. Eu só comecei a entender os fatos e ver que realmente o bicho estava pegando depois que saiu a prisão deles. Que eu falei assim, agora o bicho pegou. Algo de errado não tá certo aqui nessa história. Pô, mas porque tão inocente. E assim, pra mim ainda estavam atrás do ladrão. Pra mim ainda tava atrás da terceira pessoa. E afim. Então, assim, a Patrícia Poeta chegou na porta da minha casa, eu lembro dela descer do táxi. A minha mãe falou assim, você não vai lá fora. Você não vai sair, você não vai falar com ela. Eu falava, mas calma, eu preciso só entender o que ela tá fazendo aqui. Porque as coisas começaram a tomar proporções, né? Aí eu lembro que eu falei com ela foi extremamente respeitosa, ela tem aquela voz doce dela, né? Sim. De carinhosa, e ela foi extremamente respeitosa. A gente ainda conversou bastante sobre aquela entrevista, até que o meu pensamento era assim, é o que você falou, eu preciso falar entre eu e eles, que seja eu. Entre qualquer pessoa falar uma besteira, que seja eu. E eu acho que naquele momento foi muito ao respeito que muitas pessoas se sentiram parte da família, muitas pessoas esperavam esse momento. Então, por mais difícil, eu tive que trabalhar isso, eu preciso falar. As pessoas precisam me ouvir, precisam saber quem é ela, precisam saber... uma parte da história dela, Isabela, dela criança, dela uma princesa, que não fosse o crime, que não fosse só o crime. Porque atrás de todo crime tem a história de uma criança. Lógico. E essa história quem tinha que contar era eu, não eles. Até porque só você conhecia a história. Eles não conheciam tão bem assim para poder falar. Quando eles são presos, que você tem a noção de que o pai da sua filha teria, se não matado, participado da morte, matado de alguma maneira final, porque é uma história que a gente não sabe direito, assim, a gente sabe tudo que aconteceu pericialmente, mas a gente não sabe a sequência. A gente nunca vai saber, eu né? Acho que eu brinco que se Deus tem, quando se morre, uma salinha, que é a sala das respostas, entra aí, você tem 3 direitos, com certeza uma delas vai falar assim, eu quero ver o que aconteceu naquele apartamento. Porque eu quero entender como é que uma pessoa consegue fazer tanta coisa assim. Mas você sabe que os dois estão ali dentro. São 2 adultos que entram com uma criança viva e essa criança sai morta. Com esses mesmos 2 adultos. Quando você começa a ter conhecimento que o Alexandre, o pai da Isabela, aquele cara que foi com você para o hospital, que se despediu do seu lado, que estava no ML, que foi no velório, que enterrou sua filha, ele e aquela mulher que virou para você e falou, você nem ligou para ela, eram tudo. Como foi essa descoberta? Esse turbilhão de consciência? Não, foi um choque. Porque quem você menos espera é uma traição, né? É uma espécie de traição, porque quem você espera que cuide, que trate, que ame e que proteja, não o fez. Então, aquilo para mim foi um choque. E aí, depois, em conversas na minha casa, que é o que eu tô te falando, cada amigo, inclusive meu marido, esses dias conversando com um amigo meu que estava lá, esse meu amigo me contou que entrou, contou pro meu marido que entrou, conversando com meu marido depois do documentário, né? Então, assim, eu tenho certeza que tem amigos que conviviam com ela, porque eu tinha realmente, assim, não é bobeira falar, eu tinha um hall de amigos muito grande, e a gente convivia todo mundo junto com ela, saía todo final de semana, onde quer que eu fosse, ela estava comigo. Com ela, Isabela? Com ela, Isabela. Tá. E esses meus amigos têm memórias e traumas também desse dia. Minha amiga que estava comigo na noite. Então, assim, se cuidou durante muito tempo, se tratou durante muito tempo.
Entendeu? Então, onde é que eu tava falando que eu perdi o raciocínio? Não, eu estava falando da conscientização que você teve no momento que eles... Então, a hora que eu descobri. Porque foi a conscientização de todo esse rol de amigos, de todas as pessoas. Então, assim, aí você vai conversando com pessoas que falam assim, nossa, naquele dia ele estava assim, naquele dia ele estava assado, aí ele falou isso no velório, aí aquilo, as pessoas vão se encaixando e depois você fala, nossa, a vítima, porque inicialmente ele poderia ser tão vítima quanto eu. A vítima é só você. A vítima não é mais vítima, é o acusado. Aí você fala, e agora o que eu faço? Você ficou sabendo como que eles iam ser presos pela imprensa? Pela televisão. A todo o desenrolar das Tudo coisas, pela televisão. você foi descobrindo junto comigo. Pela televisão. Exato. Então, o choque era maior. Porque Óbvio. era cada jornal nacional, você ia ficando mais... Foram durante 3 meses consecutivos, que foi o período que eu mais me tratei assim, consecutivos, o dia inteiro em todos os programas da televisão. Todos. De manhã, de tarde, de noite. A história da sua filha e a sua A história, os programas de fofoca, todos, sem exceção. 3 meses. Depois disso, óbvio, as notícias foram se tornando mais espaçadas, qualquer coisa que saísse era na hora, enfim. Mas foram 3 meses sem parar. E 3 meses se você não conseguia entrar e sair da tua casa direito. Isso. Porque tua vida se tornou... Pra você ter ideia, olha o que aconteceu comigo uma vez. Na minha casa, como a fábrica do meu pai era na garagem, a gente conseguia parar o carro só naquela rampa que você vê na frente. Então, o meu carro, eu parava no estacionamento que era bem próximo dali. Aí, uma vez, tinha um canal, nem lembro qual era. Um canal. Enfim, também não preciso falar o canal. Mas eu também não lembro mesmo. Aí, eles falaram, você quer uma carona até lá? Eles estavam esperando para falar comigo. Então, você quer uma carona? O cara foi me filmando aqui de baixo. Ele ligou a câmera e foi me filmando daqui, eu sentada, mas... Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível que essa pessoa teve essa capacidade. Fui me filmando daqui, ó. Tipo, ele sentado do meu lado, ele ligou a câmera e meteu o louco aqui, assim, me filmando. Falei, não. Pra ter uma imagem da mãe da Isabela dentro do carro. Dentro do carro dele, exclusiva dele. Eu falei, não. As pessoas... É o tal do sensacionalismo desnecessário. Não, eu falei, meu é uma Deus, história... Isso não é notícia, porque não tem nada contando. Não tá contando horrível, nada. Terrível. Tá contando absolutamente nada. Enfim. Quando você... por exemplo, aquela outra entrevista deles, quando eles aparecem no Fantástico, falando, não sei o que lá, como foi pra você ver aquilo? Uma vergonha alheia. Esse é o meu sentimento. Vergonha deles falando, vergonha Quer dizer, não falaram nada, porque eles falaram... Falaram nada. Eles falaram durante sei lá quanto tempo, mas não falaram nada. Só que era aquilo que as pessoas queriam ver. Do mesmo jeito que as pessoas queriam ver a mãe, queriam saber aquelas pessoas que estavam sendo acusadas, quem eram elas. E aí, tá ali, né? Aí eles tiveram a oportunidade e viram. Eles se mostraram. É muito impressionante aquela entrevista, que a gente tinha um casal super unido, de uma família super unida, um distante do outro. Existe uma relação visual desconectada do combinado do que tem que ser falado. Então, que se entrega muito. É nítido. Se entrega Diferente bastante. de eu estar aqui conversando a minha certeza, a minha não certeza, o que eu sei eu vou te falar, o que eu não sei eu vou te falar. E assim, eu tenho uma única história. Sim. Porque você vai me escutar daqui 15 anos, eu vou te contar a mesma história. Talvez eu lembre de menos coisas ainda, mas... Ou demais. Porque agora você dando entrevista, você vai buscar, abrindo esse... Você está entrando de novo nesse porão e está reabrindo, mas de outra maneira essas caixas, sem tanta dor, para você poder ir puxando, porque é a sua história, sim, de alguma maneira também. Aí eles dão a entrevista e eles negam. Você quis em algum momento falar com eles? Falar, me conta a verdade, ou falar com o pai deles? Você teve, ou eles tentaram falar com você alguma coisa? Nada, nunca? Não, nunca. Você teria vontade de perguntar alguma coisa para eles? Não, nunca. Você não tem vontade nem de falar com ele, nem de chegar perto. Eu quero confessar, eu quero falar com você primeiro. Vai falar com a polícia. Então, exatamente, era o que eu te perguntar. Se eles falarem... Vai falar com a polícia. Não fale E através da polícia eu descubro. Zero vontade de encontrar com ele na minha frente, apesar de que daqui a pouco eles soltos, a chance é enorme, porque a gente mora tudo na mesma zona. Sim. E é o risco.
É o risco de todo dia. A lei mesmo. permite com que ela esteja no mesmo supermercado que eu. A lei permite. Até ele ser solto, eles foram presos. Como foi o julgamento? Como foi todo esse período? O quê? 2 julgamentos? Os 5 dias? Eu sei, mas eu queria que você me contasse aqui. Não, eu não queria entender se era esse período. Como foi a espera do julgamento? Não, assim, pra mim era o momento mais esperado depois da minha vida, né? É o momento em que que o Leniel busca todos os dias. É o fechado de caixão mesmo? É o fechado do caixão. Você poder viver, você ter uma resposta e poder dar uma respirada para você realmente seguir em frente. Dá uma resposta para Isabela. Para Isabela, para mim, para minha família, para a sociedade que abraçou, uma resposta para todo mundo, para que as pessoas não percam a fé, para que as pessoas não percam a esperança. Aquele momento para mim. E foi o encerramento de um ciclo. Eu encerrei aquele ciclo para eu saber o que eu posso, para onde eu vou agora, o que eu posso começar, o que eu posso fazer. Entre o velório e o enterro e o julgamento, você nunca mais viu eles? Não. E nem no julgamento você os viu? Então, eles estavam lá no julgamento, do meu lado direito, mas eu procurei não olhar para eles, porque eu olhava só para o juiz, então não cruzei olhar, não. Aqui eu estava, para cá eu saí. Eles olhavam para você, você sabe se a sua mãe que estava lá contou, se eles olhavam para você, não nada? Sei. Era inevitável não olhar, né? Não, porque também tava eles prestando podiam depoimento, era só eu. Eles também podiam evitar... Só se ele olhasse pro chão. É o que muitos fazem. Sim, só se ele olhasse pro chão, mas não sei. E aí você sai desse dia e você é praticamente presa durante 4 dias. A gente já conversou um pouco antes. Como foi esse isolamento seu no dia do fechado do caixão da sua filha? Para mim foi terrível, porque era o desfecho da minha história. O que eu acompanhei uma vida, que eu me preparei para estar ali. Como eu te falei, eu me preparei psicologicamente para estar ali, para viver aquele momento. E eu nem entendi quando ele falou que eu tinha que ficar lá. Até que a hora que foi sair, falou, você vai ter que ficar aqui, o seu quarto é esse. Falei, como assim? Com a mesma roupa? Com a mesma roupa, até que minha mãe trouxe outra roupa, que eu não posso ter contato com a minha mãe, não posso falar com ninguém, não posso falar com absolutamente ninguém. Sem só com celular, a pessoa. sem nada? Sem nada. Tinha algum livro, alguma coisa para você passar? A minha mãe depois me levou, né? Mas que cabeça você leu o livro? Não, imagina, total. É só para saber se tinha alguma coisa. Não, nada. Era o dia inteiro ali, o dia inteiro aquela tortura. Aí chegava no dia à noite. E quem dorme? Nossa. Não é sua cama, não é o seu lugar. Você tá dentro de um fórum. Eu não sou nem jurada. Porque a jurada tá ali julgando o crime. Tem que ficar isolado. E eu não sou nem jurada. Os jurados falam que você chorava muito. Eu chorei demais. Demais. Aí é aquela angústia, tipo, não poder participar, não poder ver, não saber nada do que tá acontecendo ali. É a minha história, é a minha vida. E simplesmente nada. Me privaram disso. Mais uma vez, pela lei, eu cumpri o que eu tinha que fazer. Quando você foi libertada, você nem foi ver o final do julgamento? Não, fui pra minha casa. Eu não tinha o mínimo de condição de ficar ali. Fui para minha casa e da minha casa eu acompanhei minha família lá. Por que você acha que eles não confessam? Não sei dizer. Deve ter alguma conveniência aí, alguma coisa que um buraco muito negro e muito profundo que eu nunca vou alcançar. Quando me falam assim, mas eles são... E é verdade, um dos únicos casais que... Suzane, toda da vida... Quando a cadeia gelada rompe amores, né? Tá vendo? Mas eles não... Tá vendo? Eles continuam dizendo que são inocentes, eles estão... Fala, o que não significa que eles sejam. Significa que existe algo que os prende. Que eles têm uma tolerância maior que os outros. Exatamente. Não significa que eles sejam o que eles estão falando da verdade. Significa apenas que eles têm algo... Omitindo por mais tempo que os outros. Um imã maior do que a gente não sabemos o que é. Exato. Né? Alguma coisa assim. E não sabemos mesmo. Eu nem vou entrar com você nessa história, isso eu entro muito com o especial, que assim, o que você acha que aconteceu lá dentro do apartamento? Eu prefiro não nem vou entrar falar. Mas eu preciso só dizer para as pessoas que eu não vou perguntar isso para você em respeito a você. Porque eu acho que você não precisa passar... Eu tenho certeza que você já pensou isso 500 mil vezes, mas eu não quero aqui a gente conversar sobre isso, porque não é necessário. Mas só para deixar para as pessoas, eu não vou entrar no detalhe de como tudo aconteceu com a Isabela. Julgados condenados.
Foram para lá. Anos depois, a gente começa a ver saidinhas, eles começam a entrar em regime semiaberto. Você também ficou sabendo que eles vão entrar em regime semiaberto pela televisão também? Sim. Como foi esse jantar que você estava começando? Como é que foi isso? Como foi descobrir? Indigesto. Total. Se foi para mim, para os outros, eu imagino para você. E aquela coisa, né? No Dia dos Pais, no Dia das Mães. Um Dia das Mães que ele te tirou durante muitos anos. Quando você vê que agora a gente vai começar a ver a volta deles. Hoje saiu mesmo que ele está querendo entrar em regime aberto, uma coisa assim e tal. Como você vê... Como você, que é a vítima viva, o que você diria para quem legisla? Eu sempre falo que eu sou a favor de prisão perpétua, ou que pelo menos as pessoas cumpram. Eu quando entrevistei o pai da Liana Friedenbach, ele tem algo que eu acho muito interessante. Ele fala do que ele quer, é o seguinte: se a lei deu 75 anos de prisão, que ele fique 75 anos na prisão. 75 anos na prisão. Porque senão fica uma coisa ilógica, assim, você tem 120 anos, mas o cara sai em 10. Não dá 120, porque a gente fica muito horrorizado com porque 120 anos você cria uma esperança, você fala, nossa, agora vai. Aí 10 anos, ele está no mesmo supermercado que você. Exatamente. Quando você percebeu que, inclusive, que o tempo passou e que você pode ver como é essa... Você fica angustiada de uma hora encontrar com ela no supermercado, ansiosa, se o dia a dia mudou, como é esse novo momento? Porque a gente viu eles presos, e a gente está vendo eles saindo agora. Meu dia a dia não mudou. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho quem me banque, eu não tenho quem me pague, eu tenho que trabalhar, pego o metrô, levo marmita... Nada mudou e nada vai mudar. Não tenho que mudar minha vida por causa dela. Talvez ela deva mudar a vida dela por um problema que ela causou e enfim. A vergonha é dela, não é? A vergonha é dela, não é minha. É sobre isso. Então, eu acho o seguinte: a minha vida não vai mudar, mas a minha indignação fica. Que é o que você falou. Você recebeu 26 anos, 31 anos, você tem que cumprir o período que lhe foi estipulado. Não dá para você ficar 15 anos preso e sair e ainda ter... Porque, se eu não me engano, ela deve ter bem próximo da minha idade. Me considero uma pessoa cheia de vida. Você é jovenzíssima, imagina. Cheia de vida ela também. Dá para viver uma vida inteira pela frente. Concordo que ela perdeu um grande espaço, assim, e sinto demais por aquelas crianças. Demais. Cada vez que eu penso neles, o meu coração aperta. Cada vez que eu penso nesse tempo sem o acolhimento que você pode ter você pode ter vó, você pode ter tio, você pode ter pessoas que te acolham. Mas assim como o meu filho está descobrindo que a irmã dele morreu, eles também descobriram o que o pai deles... Por que o meu pai não vem? Por que a minha mãe não vem? Por que o meu pai não volta? Então, assim, durante muito tempo, sabe quando aquele sentimento de eu queria pegar essas crianças para mim e dar um abraço nelas e falar: aqui vocês têm amor, aqui vocês têm acolhimento? Os filhos deles, você daria um abraço? Daria muito um abraço e um acolhimento, e diria que infelizmente, eles são vítimas de algo que acabaram sendo vítimas porque devem ter sido punidos num estudo, num reconhecimento para não ser conhecidos como um Nardoni e um Jatobá. Porque eles não são um nome comum. Não. Eles são um nome marcante. Então, eu tenho certeza que como foi essa ida para a escola, como foi conviver com esse trauma, deve ter sido muito difícil para essas crianças. Deve ser até hoje, e talvez carreguem para uma vida. Eles podem ter sido salvos também, né? Com os pais presos. Um pai que mata a filha... eu não vou nem entrar nesse mérito. Não sabemos, porque a vida não tem realidade. Não quero nem entrar nesse mérito. Mas eu digo, eles podem ter sido salvos também. Agora, eu tinha lido até que eles tinham mudado de sobrenome. Por conta exatamente disso. Porque eu falo muito isso. Você já imaginou você estar na fila do laboratório e fala: Beto Nardoni. Todo mundo te olha.
imediatamente virou Imediatamente. um símbolo de uma série de coisas. Eu não sei. Imagina o que não deve ter sido deles. E agora você vê essa nova vida chegando, que a gente ainda não sabe desses possíveis reencontros. Eu concordo com você, ela que mude de calçada ou ela que evite, se te viu, sai correndo, né? Você não precisa ter esse receio. Como foi a sua vida? Eu queria saber um pouco da sua. Como que é o pós fechado o caixão? Como foi essa despedida final da Isabela? Então, eu acho que foi até uma história que eu contei lá pro Bola e pro Carioca. Eu fui morar fora logo depois do julgamento. Fiquei 6 meses morando na Califórnia, me redescobrindo. No estado do sol. Você precisava de sol. Sofrendo, sem falar língua, durante 3 meses, comendo muito. Vivendo num país completamente diferente, pessoas diferentes. Apesar daquela história, fui para estudar, fui para fazer um intercâmbio, fui para redescobrir a Carol. Eu não era mais tão jovem assim, igual normalmente se vai, 16, 17, 18 anos. Eu já tinha 26 anos. E foi uma experiência incrível na minha vida. Foram 2 anos depois, uma experiência, 2 anos e meio, né? Depois, uma experiência, um contato de amigo comigo. O anonimato também. Exato. Apesar de muitos brasileiros lá que me conheceram e que souberam que eu era eu lá, era uma história diferente. Não era eu ir numa lanchonete, alguém saber, não era eu ir no supermercado, alguém saber, não era eu ir em algum lugar. Lá não, lá era a vida normal, lá igual a minha vida de antes. Então essa reconexão, se é que essa palavra existe. Uma reconexão com você. Foi demais, foi incrível. Então eu voltei, eu senti que eu voltei. E depois de todo o meu tratamento, voltei melhor. Voltei pronta para tentar descobrir minha vida de novo, tentar viver minha vida de novo. E aí eu tinha conhecido meu marido antes de viajar. No final da minha viagem, ele foi me buscar, com medo de eu não voltar. Mas já tinham casado? Não, vocês estavam namorando? Não. Meu marido, que é meu atual marido. Agora. Né? A gente nem estava namorando, assim, oficialmente. A gente ficou 1 mês antes de eu viajar, viajei e fiquei 6 meses fora. Aí depois ele foi me buscar e a gente oficialmente voltou namorando. E a gente continuou namorando, 4 anos depois a gente casou. Depois a gente teve o Miguel, depois a gente teve a Maria Fernanda. E assim a vida tomou um rumo natural das coisas, né? Um ciclo natural das coisas, sem pular nenhuma etapa. Ser mãe de novo, como foi esse momento? Foi incrível. Mas foi demais ser mãe de novo. Repito, o Miguel talvez tenha carregado uma carga sentimental muito grande nesse período, por lembranças, por memórias e por até quando as pessoas descobriram que eu estava grávida, a curiosidade era muito grande em saber como que era aquele momento de novo. Mas foi demais eu ver que eu tive a oportunidade, que Deus me deu a oportunidade de novo de gerar uma vida. 2 vidas, no caso. 2 vidas. Tem o Miguel e tem a Maria Fernanda. A Maria Fernanda. São lindos. Lindos. Eu te falei, não mostre foto mesmo deles, porque eles não têm obrigação de carregar. Como é para eles serem irmãos de Isabela Nardoni? Eles não sabem que eles são irmãos da Isabela Nardoni, né? Eles são irmãos da Isabela. Da Isabela. Ele. Teria que tirar. Não, mas não é pelo sobrenome, tá? É o que eu disse. Eles não sabem que eles são irmãos de um ícone, de uma tragédia. São os rostos mais conhecidos do Brasil. Da Isabela. Eles são irmãos da Isabela. A Maria Fernanda, ela não tem noção ainda, mas o Miguel tem plena noção que ele tem uma irmã. Quando a gente viaja, ele olha pro céu e fala, olha, tem uma estrelinha ali, ela tá indo viajar com a gente. Ele foi numa festa com uma amiga minha, ele trouxe uma bexiga, ele falou, eu vou soltar essa bexiga, que eu vou soltar essa bexiga pra minha irmã. Então ele tem muito desses fatos. E ele me perguntou várias vezes o que aconteceu com ela. Como é contar isso? Então, muitas vezes eu falei pra ela que ela sofreu que ela sofreu um acidente. Algumas vezes eu consegui sair do assunto, a gente falou de outra coisa e ele esqueceu. Até que chegou o documentário e eu tive que contar para ele.
Ele já tá com 7. 7,5 quase. E aí era aquela situação de ele ter que descobrir por mim ou ter que descobrir por algum amiguinho, porque a internet tá aí, a internet te dá esse vário acesso. Então, assim, ou descobrir por mim que ele confia e que vou contar a história pra ele, ou descobrir por alguma outra pessoa. Só que eu acho que ele não realizou muito o fato. Porque ele não sabe o que é morrer. Ele nunca passou por essa situação, ele nunca perdeu ninguém. Nunca perdeu ninguém próximo a ele. Então ele realmente não sabe o que é. Aí eu contei pra ele que ela caiu do prédio, que ela sofreu um acidente, que ela caiu do prédio. E eu tava tão emocionada quando eu contei pra ele, porque aquilo era o dia que eu não queria que chegasse. E ele chegou. Porque pra mim era muito difícil contar essa história pra ele, por mais que eu saiba que um dia ele vai descobrir a real história, né? Então, eu tava muito emocionada. Então, eu acho que ele ficou mais impactado da minha emoção do que do real fato que aconteceu. Aí ele foi, depois me deu um abraço. Aí, a hora que ele me abraçou, aí que eu chorei mundo, né? E aí, depois, ele ficou bem. Então, ele nunca perguntou. Ele fala pro meu marido, eu contei pra ele que ela não é filha do papai. Então, ele também não sabe o que significa... O porquê que ela não era filha do papai. Entendeu? Tem fotos dela em casa? Tenho. Você tem porta-retratos? Aquelas fotos lindas suas com ela, você mantém viva com você? Tenho fotos. Eu ganhei um presente que é um cristal assim... Sabe aqueles cubinhos de cristal? Sei. Que tem os 3 que a pessoa fez. É a Mafê, o Miguel e ela. Então, assim, ele sabe exatamente. E no meu quarto, na casa da minha mãe, quando eu morava lá... Eu fiz uma parede inteira de foto, minha e dela, só minha e dela. Tem mais de 130 fotos. Então, a pessoa que fez esse trabalho para mim fez as montagens das fotos, elas se encaixam, assim, é a coisa mais linda. Ele já viu isso? Ele já viu, vai lá. Tanto que nessas fotos é que ele falava, não, aqui sou eu. É porque agora que você falou, ele é muito parecido, ele é lindo. Ele Seus é lindo. 2 filhos são lindos, eu sei. A Isabela é sua mesmo, porque o Miguel, né? O Miguel é ela lindo. Assim, então o DNA ele da tem Isabela muitos traços é seu. do meu marido hoje, mas eles têm muitas lembranças, assim. Quando ele sorri, vira e mexe, ele sorri assim, você fala, nossa, meu Deus. Te dá um... Não, você olha e fala, nossa, que memória. Quando o Miguel fez 6 anos, foi uma virada importante para você? Aquele aniversário que você não conseguiu ter? Então, a virada para mim mais importante foi quando ele aprendeu a escrever e a ler. Por quê mesmo? Eu sei a resposta, mas eu queria perguntar. Porque é o seguinte, ela já sabia todas as letras, né? Então eu tenho uma memória muito... Um dia que ela me ligou e eu tive que ficar soletrando o que ela queria escrever para ela escrever no computador. Aqueles computadores de tubo ainda, aquela coisa bem... da internet 2008, gente. 2008, não, 2007. Então, aí você fala assim, muito tempo, nós 15 anos, na internet discada, aquelas coisas. Não tinha iPhone, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nem câmera no prédio, não tinha Imagina. câmera para filmar toda aquela situação. Sim. Parece que eles estavam pondo, né? Ainda era um prédio novo. Exato. Era exatamente isso. Então, essa chave, assim, esse momento, a primeira lição de casa dele foi, nossa, foi para mim, foi... Ele escreve? Ele escreve, ele lê. Hoje ele lê, escreve tudo, faz prova. Você falou que ela... Porque quando ele começa a escrever, porque o que a Isabela queria fazer? Era o sonho dela, era escrever. Era ler e escrever sozinha. Então, esse momento, essa chave, assim, para mim, foi mais difícil do que o aniversário dele de 6 anos. Você sumiu um tempo. E eu entendo porque é um reencontro seu. Você era muito nova. É uma carga muito grande. Isabela Nardoni é Isabela Nardoni. Como foi essa ausência? Você não queria, você tomou um pouco de distanciamento de contar a sua história, a história da Isabela, ser a voz dela. Por quê? Foi pensado ou foi a vida que te levou para a distância da imprensa? Eu acho que foi a vida que me levou. Então, eu tinha o meu trabalho, eu acho que foi um pouco um mix, assim, de querer viver e levar uma vida normal. Uma vida assim como eu levava, uma vida anônima, uma vida... Porque, assim, depois de um tempo, a memória das pessoas é muito curta, né? Infelizmente. Sim.
as pessoas não me reconheciam mais, assim como era no começo. Nossa, tô vendo, você não é a fulana e tal. Posso te dar um abraço? Então isso passou a não mais acontecer. As pessoas não tinham tanto essa memória. E eu acho que era essa vida que eu queria viver, uma vida no meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho, eu preservo muito o meu trabalho por essa exposição, entendeu? Sim. Porque a gente não sabe como... Óbvio que, enfim, eles me deram muito apoio desde o começo. Eles foram fundamentais nessa minha transição, nessa minha ida para ir morar fora, o meu retorno, a minha recepção. Eles sempre foram muito respeitosos comigo. Então, eu acho que eu queria viver essa vida. E eu acho que também foi um fato de eu não querer... era tão distante de mim que hoje eu percebo... Eu fico até me perguntando assim, qual foi a parte que eu não quis... diferente do Leniel, que é muito mais engajado em projetos. Você não se engajou, né? Nessa coisa, transformar o luto na luta. Então, eu acho que não sei se foi uma falha minha, uma fuga. Não é só vida. Enfim, eu acho que eu quis viver mais essa parte de anonimato. E agora, talvez, com 39 anos, depois dessa história contada, depois de tudo, seja talvez uma nova fase e um momento diferente. É super entendível porque você precisava reorganizar. E, além de tudo, gente, é muito grande tudo que você viveu. E aí vieram meus filhos, né? Então, antes dos seus filhos veio seu marido. Como foi você se reconectar também com... voltar a acreditar? Te deu uma quebra de confiança no homem, no pai? Não tive essa paranoia. O Alexandre não te destruiu isso? Não, ele não vai me destruir em nada, nunca. Só destruiu a minha história com a minha filha. O resto ele não vai me destruir em nada. Não vou permitir. Muito bem. Muito bem. Então, você encontra o seu marido e aí você tem a conexão com seus filhos, que você precisava também que eles fossem menos irmãos de Isabela na hora só irmãos na verdade, hora certa. É menos exposição, né? Porque eu nunca tive uma rede social aberta. Que agora tem um Instagram. Tem o Instagram, é real, sou eu. É Ana Carolina... Oliveira underline oficial. Eu não sabia se era oficial ou de verdade, uma coisa oficial. Que tem um pouco de verdade, oficial. Não, porque existem muitos perfis de homenagem aí, e eles estão escritos que são homenagens, que eu já vi. Mas essa sou eu, porque tem muitas pessoas lá. Não é ela. Ontem mesmo ela falou que não tinha, mas assim... Devido a essa demanda e esse carinho e essa vontade das pessoas me ver, saber um pouco de mim ou até me mandar uma mensagem, hoje é a rede social que faz isso, né? Sim. Então foi a forma que eu encontrei. Um dia eu disse que não, outro dia aconteceu e real, sou eu. A gente muda, só os tolos não mudam. Os tolos e os... menos inteligentes, eu diria. Você pretende, com esse Instagram, por exemplo, dar voz para outras Anas Carolinas que precisem, como o Leniel tem feito, o Leniel Borel? Então, foi o que eu falei. O Instagram foi de última hora. Não foi um projeto pensado. Foi uma ideia. Então as coisas elas estão fluindo. Se ele vai partir para escutar outras vozes, outras mães, outros pais, para criar projetos, fazer parcerias com outras pessoas que façam isso, eu realmente não sei. Estou aberta, não digo não para nada e tudo eu acho que é uma questão de análise. Está deixando a vida seguir. Exato. Por exemplo, o documentário da Netflix você topou fazer por conta do quê? Do tempo já, que já era hora de falar? Essa volta já estava importante ser feita? Foi o que eu falei, eu sempre quis contar essa história. Não sei se em forma de livro, de filme, de documentário, enfim, sempre quis muito eternizar essa história. Sim. Porque eu recebo tantas mensagens do quanto a voz, do quanto essa história mexeu com tantas pessoas, com tantas homenagens, quantas crianças não chamaram Isabela depois disso, quantas crianças deixaram de chamar Isabela depois disso, que eu já ouvi esses relatos. Eu vi uma mensagem, até a Ângela pode me corrigir, uma mensagem de uma mãe dizendo que ela estava grávida, que a criança ia se chamar Isabela e que depois daquilo ela mudou o nome da filha.
Outras passaram a chamar Outras, em homenagem a enfim. Isabela Nardoni. Exato. Então, tiveram Oliveira. várias situações. Isabela Oliveira, eu vou tentar mudar esse nome. Vamos mudar, vamos fazer um projeto, gente, parar de falar Isabela Nardoni para Isabela Oliveira. Você pretende? O Leniel falou para mim na entrevista que eu fiz com ele, que ele quer tirar o sobrenome da Monique, do Henri, e quer tirar porque o Henri está enterrado no jazigo da família dela. Você pensa um dia em tentar tirar o nome da Nardoni, da Isabela, ou isso já ficou para trás e deixa lá? Ela tinha... Eu nunca pensei nisso. Inclusive, eu vi também muitas mensagens no Instagram fazendo essa pergunta. Eu nunca pensei nisso. Não é a minha ideia. Pode ser que amanhã eu mude. Claro. Mas hoje não é a minha ideia. Nunca realmente pensei nisso. Graças a Deus ela está no jazigo da minha família. Então, isso é uma dor Um sossego que, infelizmente, sossego o seu. Leniel não tem. Então, assim, falando nele, acho que ele tem hoje muito menos sossego do que eu. Eu vejo a luta dele, é um cara de um coração incrível, um cara que ele é luta... atacado. O Leniel tem uma sacanagem que as pessoas estão fazendo, gente, pelo amor de Deus, parem com isso, que atacam ele como se ele fosse ele culpado da morte do filho. Mas as pessoas fazem isso. Isso é horrível, gente. As pessoas, infelizmente, fazem isso. Ele é a vítima. Ele é a vítima. Não adianta. As pessoas, infelizmente, é porque eu acho assim, e eu vou dar um relato meu pessoal, eu, Carol, Ana Carolina, eu acho que depois que inventaram as redes sociais e as telas, as pessoas por trás delas ficaram muito corajosas. Fortes. Então, fortes, corajosas, e óbvio, você não pode combater todas elas. Então, os famosos haters, e você deve saber isso muito mais do que eu. Então as pessoas não têm esse respeito. Eu diria que, graças a Deus, ainda a maioria tem. Mas existem a minoria que não se preocupa com o sentimento do outro, com o sentimento, o que tem por trás daquilo, o que tem por trás da rede social, é uma pessoa, é um ser humano, é um sentimento, como ela vai lidar com aquilo. Tem pessoas que lidam super bem, tem pessoas que sofrem uma vida para superar qualquer crítica ou qualquer coisa. Então você vê uma pessoa como o Leniel que luta, que briga, que o tempo todo tem que estar ali, porque eu acho que as coisas também onde ele está são muito mais difíceis, enfim, várias coisas envolvem ali a situação dele, e ainda vem uma pessoa me dizer que não basta ela chamar ele, falar que ele estava querendo vingança contra ela. Não, que ela fala que ele merece um câncer, que ele tem que morrer. Que ele tem que morrer. Ele não quer uma vingança contra a Monique, ele quer a justiça para o filho dele. Justiça, então. E isso foi uma coisa que eu falei para os meninos lá. As pessoas precisam entender, não é sobre vingança, é sobre justiça. Sim. É sobre você querer uma resposta, porque quando não é com você, não dói, não é a mesma dor. É óbvio que não é a mesma dor. Sim. E eu não sinto a dor do Leniel e o Leniel não sente a minha dor. Ele sente a dele, eu sinto a minha. A gente tem empatia um pelo outro. Uma empatia mais forte, porque vocês passeiam por ali. Exatamente. A gente passeia pela mesma situação. Mas assim, isso chama-se empatia, isso chama-se você se colocar no lugar do outro, isso chama-se você querer buscar uma resposta que o seu filho não teve. O que as pessoas têm que entender é que eu nunca posso falar, eu sei o que você está passando. Não sei. Não sabe. Não sei, não faço a menor ideia. Não tem como eu saber isso. Uma pergunta que eu não fiz, mas vou fazer agora, que a gente está caminhando para o fim. A Isabela gostava muito do Alexandre? Ela falava, ela externava? Você percebia que ela... Sim, gostava dele, gostava dos irmãos, gostava da família. Olha... Não sabemos, ela não falava. Não, eu acho que ela gostava, tanto que no dia de ir, ela pediu para ir. E vai com ela. Pra ir pra lá e vai com ela. Então, assim, a palavra gostar, acho que ela não tá mais aqui, ela não pode responder. Mas ela tinha... Dizer que a palavra odiar é o que eu posso responder que não. Tá bom. Você conversa muito com a Isabela? Olha, eu confesso que eu já tive conversas mais longas. Que é o que eu falo, o tempo vai passando, a sua vida vai tomando um outro rumo. Sim. Ela faz parte do meu dia a dia. E eu acho que hoje, com o Miguel, isso é mais latente. Porque ele tem muito... Ele fala realmente bastante dela. Ele gostaria... Teve um dia que peguei ele triste, chorando. Eu falei, mas o que você tem? O que aconteceu? Vamos conversa com a mamãe. Eu estou triste que eu não conheci a minha irmã.
Então, assim, aí você pega e você fala assim, como é que eu vou explicar ou superar isso? Porque quem tá triste sou eu de você estar ouvindo você falar aí uma coisa dessa. Então, nele é mais latente, além dele ser extremamente sensível e sentimental. Então, ele é dramático, ele gosta ele gosta não, ele é desse jeitinho. Então, eu tenho que trabalhar isso nele, e aí é um papo mais longo, é uma conversa que eu preciso ter, que hoje eu tenho essa maturidade de ter. Então, por mais que eu tenha muitas lembranças, então é algo mais interno. Sim. Diferente de ficar externando isso e talvez alguma coisa, algum gatilho que eu não saiba que meu filho tenha. A Isabela teria hoje 21 anos. 21 anos. Quem você acha que seria a Isabela? Como ela seria? O que ela estaria fazendo se você me pudesse? Pergunto isso sempre. Aí foi o que eu falei, ter a minha sobrinha comigo, hoje que tem a mesma idade que ela, conviver com ela, ver ela terminando faculdade, profissional, dedicada. A gente nunca sabe como a pessoa vai ser, né? Como ela seguiria a adolescência, aborrecência e afins. Mas ela era tão incrível que ela não podia ser diferente de incrível hoje. Ela... deve ser... Eu sei que você fez um texto no aniversário dela muito bonito, da Isabela, que você fala, eu não sei o seu primeiro beijo, eu não sei. Toda vez essa angústia de não ver o dia seguinte dela, não todo dia, mas principalmente nessas datas. A minha angústia maior é não ter uma foto atualizada dela. Mas não de computador, né? Não, fizeram até uma foto dela. Não, inteligência artificial, uma foto real. De eu não saber o quanto a aparência ia mudar, se era o cabelo curto, se era o cabelo comprido, se era roupa justa, roupa larga, se era tênis, se era salto. Não ter essa atualização. Sim. E assim, conviver com filhas de amigas minhas e saber como elas se tornam e como elas vão, é uma coisa que acho que mexe mais comigo do que não saber o primeiro beijo ou que faculdade ela iria cursar, por exemplo. Todo filho é filho único, como me contou a Angelita Miguel, da mãe da Renata Miguel. Você, de alguma maneira, através dos seus filhos, você vai realizando esse desejo da mãe de ver os filhos crescendo? Ah, não tenha dúvida. Isso ajuda. Todos os dias. E assim... eu, às vezes, abro mão de fazer várias coisas que eu queria, ou de, deixa aqui, porque eu não sou a louca, né? Aquela, nossa, meus filhos não vão, meus filhos não podem. Você está construindo seres humanos. Seres humanos. Não coloquei meus filhos na bolha, teria várias justificativas para isso, sim. E não foi a minha ideia desde que eu descobri que eu estava grávida. Não coloquei eles vão pro passeio, eles vão fazer o que eles têm que fazer, vão sair com a madrinha, vão sair pro aniversário do amigo, eles fazem tudo. Então, mas eu ter essa oportunidade de estar com eles é o que eu priorizo. Se você pudesse encontrar a Isabela agora, se você encontrar a Isabela, o que você falaria? O que você vai fazer? Eu não sei se eu falaria, acho que eu só queria um abraço. Não tenho muito o que falar. Qual que é a sua última oportunidade, eu só queria um abraço. E sentir o cheiro dela. O abraço... Essa pergunta foi difícil. O abraço, ele é o melhor das falas, né? Você fala tudo. Você acha que a Isabela teria perdoado o pai e a madrasta? Eu não vou fazer essa pergunta porque seria idiota da minha parte, mas a Isabela, você acha que ela teria perdoado eles? Então, eu acho que a gente cria filho pro caminho do bem. É muito difícil você responder pelo outro o perdão, né? O perdão, tem pessoas que perdoam por poucas coisas e não perdoam. E perdoam por uma coisa muito grande. Sinceramente falando, pelo coração, pelo sentimento, pelo emocional, eu acho que sim. Ela parecia uma...
É porque tem criança, a mãe sabe quando o filho desculpa mais fácil, desculpa menos fácil, né? Sim. Você consegue perceber. Olha, eu vou te falar na minha casa. Eu tenho 2 filhos criados da mesma forma, que têm personalidades completamente diferentes. Completamente diferentes. O Miguel é extremamente sentimental, ele é extremamente emocional. A minha filha é total razão. Sim. Ela se resolve. Ela tem 3 anos e ela se resolve sozinha. Carol, eu não tenho nem como te agradecer pelo seu relato aqui pro canal. Fico muito lisonjeado de você ter aceitado o convite. Muito agradecido a Ângela por ela ter te convencido, me apresentado. Não sei se convenceu, acho que convenceu bastante. Ela foi um grande caminho. Eu não sei os fãs convenceram, porque todo mundo começou a falar, quero ver a Carol no Beto, aí isso ajudou. Então agradeço aos fãs, a todo mundo do canal. Muito obrigado mesmo. Eu é quem agradeço. Para mim foi uma experiência única de a gente ter conversado. E eu espero que tenha sido bom para você também. E foi que ótimo. O canal fique aberto para o que você vier a abraçar. Se você for ter esse projeto de vozes, o Leniel tem me indicado muitas pessoas também. Fica o meu convite. O Leniel já me ajudou. Eu tinha, só para um breve contexto aqui, tem vou tentar explicar. Eu tenho uma vizinha que ela tem um amigo. Esse amigo, por coincidência, ela é amiga do tio do meu marido. E esse pai, ele estava passando por um processo que a mãe estava na alienação parental e o filho estava sendo agredido pela mãe, pelo padrasto e afins. Até que ele tentava ver o menino, não conseguia, só para dar um breve relato assim de quando essa história chegou para mim. Então ela falou, Carol, eu tenho esse amigo, ele tá desesperado, ele já tava ele não conseguia ver o menino, ela acho que tem uma medida protetiva, não sei, que o pai não podia chegar perto da mãe de uma certa distância, e o menino ela realmente começou a fazer uma alienação muito mais forte com o menino, e aí essa minha vizinha me colocou em contato com ele, a gente começou a conversar bastante, e eu não via como eu conseguia ajudar ele, assim. Ele falava, você tá me ajudando só de conversar comigo, pela sua história. Só que assim, o filho dele estava vivo. O filho dele estava vivo, então, diferente da minha história, ou da história do Leniel, que o filho, a gente não teve mais essa oportunidade, eu ficava pensando, eu falei, gente, eu gostaria de fazer alguma coisa, a gente conversava bastante, eu perguntava. Aí ele conseguiu na justiça a guarda do menino, o menino com 6 anos, sem ir para a escola, e o pai, tem um vídeo, depois eu até te mostro, assim, absurdo, do padrasto agredindo, tirando o menino levantado de uma Lá de Moema. Ele! Eu tô tentando entrevistar esse pai faz O Guilherme? Mas então. já mandei mensagem pra ele, tudo, que ele levanta o menino do chão. Do chão, levanta ele o menino do chão. Ele tem um Instagram disso, eu já mandei. Fala pra ele, tá convidadíssimo. Eu coloquei ele em contato com o Leniel. Aí o Leniel colocou ele em contato com alguém que aplicou a lei em Riborel, que o padrasto não podia mais chegar perto do menino. Resumindo... Preso, eu acho, que esse padrasto. Não foi? sei. Não sei se ele chegou a ser preso. Resumindo... Esse menino tá com ele. Tá lindo. Inclusive, eu tava vindo pra cá, vi as fotos dele. Tá lindo. Então fala pra ele se ele não quer me dar uma entrevista. Porque eu falo, eu ligo pra ele quando a gente terminar. Agora ela vai fazer pauta pro canal. Na Carolina Oliveira vai ser pauta. Não, então, é esse tipo e assim, de coisa que eu quando quero eu descobri que ele tava com o menino e ver eles juntos, nossa, me deu um... É angustiante aquele uma vídeo do pai, não, do padrasto angustiante. Levantando o menino de um jeito absurdo. Angustiante. Desesperador cada vez que ela obriga ele a fazer um vídeo, a mãe... Um vídeo do cinto? Do cinto. Não, eu vi esses vídeos, isso é horrível. Não, é horrível. O menino, você vê claramente que o menino tá assim... E o menino tá com ele, estudando, estudioso. Nossa, maravilhoso. Que ótimo, feliz da vida. Então, feliz. assim, o meu coração ficou acolhido, sabe? Quando eu vi aquela situação melhorando e graças a Deus, os traumas dessa criança vão passar. Eu tenho certeza que o Guilherme vai ter sabedoria o suficiente para conseguir ajudar esse menino a se tratar, a passar por isso. Ele tem uma família, ele tem acolhimento. Então, nossa,
Então, o Muito Guilherme feliz. está convidadíssimo. Então, esse é o falar com o tipo, Guilherme. se você tendo Esse tipo de contato. tipo de... Não, porque você vai conseguir ser cada vez mais essa possibilidade de dar voz para quem não consegue ter. E aqui está aberto o canal para você, o que você vier a pensar em qualquer relação a isso. E a sua mãe Muitíssimo também está obrigada. convidadíssima. Vou chamar a Dona Rosa A Dona emocionada. Rosa aqui a contar também, porque ela também sabe trazer ainda mais detalhes. Detalhes. Muito obrigado mesmo. Eu aqui tenho a te agradeço. agradecer, te dar um beijo. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. E eu só tenho a dizer parabéns para a Isabela pela mãe que ela teve. Obrigada. Parabéns mesmo. Porque foi a sua força, com certeza, que fez também todas. Não, a sua, que você coligou, você é o ícone, você é O elo. E você é o foguete que vai, os outros vão te ajudando, mas se você não existisse ali, talvez a justiça pela Isabela demorasse ou teria sido de outra forma. Parabéns. Muitíssimo Ela, com obrigada. certeza, é muito feliz, onde quer que ele esteja, por ter você como mãe. Obrigado. Obrigada. Um beijo.